Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy Digital, o seu cavernista digital favorito. E hoje nós vamos investigar um dos maiores mistérios iniciais da internet e dita como a primeira creepypasta que surgiu, Ted the Caver. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Não existe uma palavra para caverneiro em português. A palavra mais próxima é espeólogo, só que espeólogo tem o final ólogo. Então, para mim, é mais como uma pessoa que estuda cavernas do que faz isso como hobby. Então, eu vou usar cavernista, caverneiro, sei lá. Neologismo. Bem-vindo à página do TED. Clica aqui. Devido ao ostensivo número de pedidos para contar minhas descobertas e bizarras experiências em uma caverna que não fica muito longe de casa, eu criei esse site. Eu vou usar o meu diário de espeologia como texto para contar minhas recentes experiências. E vou postando conforme as coisas forem acontecendo, em ordem cronológica. Quero apontar algumas coisinhas também antes de começar. A maioria das fotos foi feita com uma câmera Kodak descartável. Não vou revelar o nome de nenhuma das pessoas envolvidas. Não vou revelar a localização da caverna a ninguém por razão alguma. Então, por favor, não pergunta. Me recuso a ser responsável por qualquer vida que não seja a minha. E vou chamar a caverna de Caverna Mystery, que não é o seu nome real. Se você achar que esses eventos parecem exagerados, eu concordo. Eu acharia a mesma coisa se não tivessem acontecido comigo. TED. A Descoberta. Jornal de Caverna, dia 12/30 de 2000. B e eu decidimos partir para mais uma exploração antes do ano novo. E miramos bem na Caverna Mystery. Nós dois estávamos meio enferrujados, mas toparíamos qualquer caverna. Ela tinha uma pequena passagem na porção final da caverna que eu queria muito verificar se era um possível acesso. Mas era pequena demais, então eu nunca consegui ver como era por dentro. Nós caímos na estrada às 3 da tarde e chegamos no destino bem rápido, porque o B gosta de correr na estrada. A gente se ancorou nas árvores de sempre e desceu de rapel para a entrada da caverna. Eu desci primeiro e fui arrumando minhas coisas enquanto o B também estava descendo. Eu e B temos feito explorações de cavernas há muito tempo juntos. Ele acabou tendo um acidente e se machucou há alguns anos atrás. Até disseram que talvez ele não pudesse nem voltar a andar. Mas com trabalho duro e perseverança, ele tá bem de boa agora. Algumas partes mais complicadinhas do caminho podem deixá-lo lento, mas ele consegue de boa. E sobre a pequena passagem, há um ditado que diz: se tem ar, dá pra passar. Portanto, provavelmente vale a pena dar uma olhadinha. Depois de explorar todas as passagens, a gente foi checar esse local específico, localizado na parte profunda da caverna, perto da parte mais baixa. Fica na lateral, quase a 1 metro do chão. Eu tive que me ajoelhar e me abaixar embaixo de uma saliência de pedra. Foto da abertura original. E fiquei animado com o que vi. A passagem em torno dele tinha tipo de uns 7 a 12 centímetros de espessura. Levava a uma passagem apertada, mas se expandia um pouco após a abertura. Continuava por uns 3 metros e pouco em um espaço de teto baixo. Depois novamente parecia se abrir. Podia ser um caminho nunca explorado, que geralmente levava para o outro lado da caverna. Mas a gente teria que ampliar a passagem antes de poder passar, para chegar em um ponto que pelo menos desse para rastejar no espaço com teto baixo. Agora, a passagem era mais ou menos do tamanho do meu punho. Daria muito trabalho, mas a gente dava conta. Nós sentamos para descansar um pouco e contemplamos o nosso plano de ação. Enquanto estávamos ali no escuro, dava para ouvir o vento passando pela passagem. Era baixo e arrepiante. E também dava para ouvir um ronco de tempos em tempos. A gente pensou inicialmente que a caverna ficava perto de uma estrada movimentada com caminhões pesados. A gente achou que esse era o ronco, ressoando pelas pedras. Para o plano, a gente decidiu usar uma furadeira portátil, depois uns pinos e um martelo pequeno. Era um plano bem direto. Só íamos abrir o suficiente para conseguir passar por outro lado. Levar todo o equipamento necessário até o lugar da passagem ia ser um chute no saco, mas com certeza valeria a pena. Eu nomeei aquela passagem como Tumba de Floyd.
porque parecia com um buraco apertado onde ele passou seus últimos dias miseráveis. Desenho rudimentar de como a passagem original se parecia. Floyd Collins foi um espeólogo do início dos anos 90. Ele ficou preso num crawling space apertado e não conseguiu se soltar. Essa história foi relatada num livro, e usar esse nome para a passagem era como um tributo, mas também um comentário sobre seu tamanho. Olhando agora, foi engraçado o quanto eu achei que essa empreitada seria simples. Se eu soubesse o tempo que ia demorar, talvez a gente nem tivesse começado. E se eu soubesse o que íamos experienciar naquela caverna, eu nunca mais teria voltado lá. A gente juntou nossas coisas e foi pra casa. Normalmente, eu não ligaria pra voltar pra aquela caverna, mas agora eu tava muito empolgado. A gente nem tinha saído direito e já estávamos planejando quando voltar. O trabalho começa. Janeiro 27 ou 28, 2001. A gente estava muito empolgado mesmo pra voltar. Calculamos que ia levar umas 4 horas de trabalho. E conseguimos uma furadeira que não precisava de tomada, o martelo e os pinos. E mais umas ferramentas que acabamos nem usando. Levar tudo aquilo foi um grande desafio. Um de nós descia até um ponto e o outro descia as ferramentas para quem foi primeiro. E assim, íamos até chegar lá no fundo. Daí a gente teve que carregar tudo pro local da passagem. B começou o primeiro turno para aumentar o buraco. Depois de horas, a gente entendeu que não daria para fazer isso em um dia só. A gente intercalou até não aguentar mais. Enquanto um trabalhava, o outro descansava ou fazia um lanche. Era mais ou menos assim. Para começar, tinha que ajoelhar e evitar bater a cabeça. Trabalhar nessa posição era desconfortável e bem difícil. A gente tinha que pressionar a furadeira e mesmo assim o progresso era lento. Daí a gente usava os pinos e o martelo até quebrar as pedras que surgissem no caminho e repetia tudo de novo. A maioria dos pedaços quebrados era no tamanho de uma unha. Se coubessem na palma da mão, era um grande avanço. Quando enjoava, a gente usava um formão, o que também era bastante lento. A gente ficou horas nessa atividade e não conseguiu descobrir nenhuma tática melhor. Fomos tendo umas ideias malucas, como usar uma britadeira ou até nitrogênio líquido. E depois de algumas horas, o primeiro fator limitante apareceu. A bateria morreu. A gente tinha outra, uma reserva, que durou um pouquinho a mais, porque intercalamos mais com os pinos e o martelo. Mas depois de umas 3 horas, acabou a segunda bateria. E a gente teve que encerrar por aquela noite. Nós tínhamos avançado, mas não muito. A gente descansou juntos e verificou os resultados. E notamos que o vento que passava pela passagem parecia mais alto e mais forte. Aquele ronco também, mais frequente inclusive. Mas dessa vez, tínhamos certeza que não eram os caminhões. Aquela rua não era tão movimentada assim, principalmente a essa hora da noite. Mas o ronco continuava, vindo lá do fundo da passagem. B disse que ia verificar com alguns veteranos de caverna sobre isso. A gente acabou deixando as ferramentas lá mesmo. O caminho de volta foi bem difícil mesmo assim, principalmente porque estávamos exaustos. A gente acabou pernoitando num hotel próximo. Foto da abertura após a primeira escavação. A gente dormiu demais, então acabamos voltando para a caverna meio tarde. E o segundo dia de trabalho foi muito similar ao primeiro. A gente trabalhou até acabar com as 2 baterias, e não estávamos nem perto de acabar. Os uivos do vento e o ronco continuavam. Agora o texto resolve fazer uns apontamentos um pouco mais técnicos e eu vou resumir para vocês. Essa caverna parece ter sido descoberta algumas décadas atrás, quando tinha uma construção por perto. Ela era visitada por muitos locais e era possível encontrar latas de cerveja por aí, principalmente na porção inicial. Ted comenta sobre a depredação da caverna. Ela deveria ser linda no começo, mas agora poeira, grafite, vândalos e pombos, assim como os passeios regulares das pessoas, estavam acabando com tudo. Mesmo assim, ainda tinha algumas áreas que permaneciam intocadas. Para entrar, como a gente viu no começo da história, tinha que descer um pequeno penhasco de rapel, e lá dentro precisava-se de luz artificial. Existe uma regra de segurança de ter pelo menos 2 fontes de luz reserva. O Ted usa uma lanterna e 2 capacetes com luz reserva e também aqueles pauzinhos que brilham, o glow stick. Glow stick automaticamente me lembra Terraria. O caminho era tipo uma pequena escalada inicial que levava para um grande fosso que precisava ser descido com corda, onde você tem que tomar cuidado com pedras afiadas que são chamadas de pipocas, porque elas costumavam ser brancas, mas agora estão muito sujas. Para vestimenta, o Ted recomenda uma calça leves, uma camiseta, luvas e joelheiras. Realmente as calças da Levi's são bem resistentes.
A temperatura lá dentro é agradável. No verão é geladinho e no inverno é um pouquinho mais quente. Para descida, lógico, você tem que usar equipamentos como uma harness e um instrumento de descida que parece uma figura de 8. Depois de descer essa parte inicial das pipocas e chegar lá no fundo, você tem que engatinhar até uma pequena sala 6x6. Daí, tem mais um espaço de engatinhar. Depois, o espaço fica ainda menor e você precisa se esgueirar de barriga. Mas depois disso dá para levantar de novo. E nesse ponto onde dá para ficar de pé, tem 2 caminhos à esquerda que levam para finais sem saída e 2 caminhos à direita que levam para 2 piscinas, que são bem fundas. O caminho mais largo de todos fica à direita e leva para uma descidinha, onde talvez seja necessário escalar ou engatinhar. Você segue por uns 2 metros em um longo caminho, então, que lembra uma mina. Daí é preciso engatinhar de novo. Começa de boa, mas lá na metade pro fim fica tenso e bem escorregadio. Uma pessoa sem nenhuma comorbidade deve ficar bem, se for tomando cuidado. Mas quando eu vou com o B, eu sempre acabo carregando uma corda extra. Enfim, nos próximos 3 metros você pode ficar em pé de novo. E depois tem uma área que vai bruscamente para a esquerda, acabando em um pequeno corpo d'água que leva para um longo caminho. À direita tem uma parede de pedra com um amassado que recua uns 6 metros. E é nessa parede traseira onde está o nosso pequeno buraco do tamanho de uma bola de softball, aonde sopra uma brisa fresca. Ted tinha uma tradição onde ele gostava de ficar sem nenhuma fonte de luz em algum momento para sentir os seus arredores, os cheiros, o som e o sentimento da jornada até agora. Isso fazia ele pensar sobre os homens das cavernas, que buscavam conforto nessas construções sólidas. Em algum momento todos se perguntam, e se eu tivesse que escalar essa caverna completamente escura, sem equipamento? E se eu não conseguisse, o resgate chegaria a tempo? A profunda escuridão nesse momento é algo que raramente é possível experienciar na natureza, fora das cavernas. O olho humano é incapaz de ver na ausência total de luz. Se algo viesse na sua direção, você sentiria antes de ver na escuridão completa. É essa a importância de uma luz reserva. De volta ao método de trabalho, como já foi dito, um trabalhava primeiro e o outro descansava por tipo uma meia hora. E geralmente, quem estava trabalhando dizia se tinha alguma atualização de técnica para o outro. Eles também vestiam óculos de proteção e máscaras. A pessoa que estava descansando ficava no escuro completo, e depois de alguns turnos, a gente ficava cansado bastante para poder cochilar. Era realmente bom descansar na escuridão quase completa, e também dava para se refrescar um pouco. A caverna era bem fresca, por isso a gente não se aquecia tanto mesmo trabalhando pesado. Eu me lembro de constantemente pensar, talvez já seja o bastante para poder se espremer para passar. E daí eu tentava e ficava frustrado. Eu comecei a ficar obcecado. Eu tinha que passar. Eu sempre usava todo o meu tempo livre para trabalhar na caverna. E eu esperava que a passagem fosse levar a uma grande caverna nunca descoberta. O B também estava motivado, tanto quanto eu, com o mesmo desejo de encontrar um caminho inexplorado. Mas o que a gente encontrou, nenhum de nós esperava. O trabalho continua, fevereiro, dia 10 de 2001. Passaram-se 2 semanas e finalmente estávamos voltando para a caverna. A gente já tinha admitido que talvez estivéssemos obcecados. Não é como se tivéssemos vidas muito empolgantes. E não era só achar que talvez tivesse algo muito legal lá no fim. Era mais a gente gostando da ideia de sermos os primeiros do planeta a pisar naquela parte da caverna. Mas se tivesse sim algo muito legal, seria ótimo. Naquele dia, a gente acabou começando tarde. Dirigimos parte do caminho à noite. Mas é sempre noite dentro das cavernas. No caminho, nós conversamos sobre como acelerar o processo, tendo novas ideias e tal. E B me deu o feedback sobre o que o pessoal mais experiente achava que poderia ser o ronco. Talvez aquele barulho significasse água na caverna, como uma cachoeira. Mas isso não explicava como o som aparecia e sumia. Para mim, essa era uma razão para continuar e resolver esse mistério. Dessa vez a gente trouxe a doguinha do B, Whip. A Whip era uma Jack Russell Terrier. Eu não estava muito preocupado, sabe? A gente já tinha levado ela algumas vezes e ela só fazia xixi do lado de fora e geralmente era comportada lá dentro. O único rolê foi que tivemos que fazer uma gambiarra para conseguir descer com ela. Ela gostava muito de explorar, mas raramente saía de perto. Ainda mais que ela não tinha uma luz própria. A gente planejava deixar ela entrar pela passagem,
para ver até onde ela conseguia ir. Se tivesse alguma descida lá, ela simplesmente ia dar meia volta. Foto da Whip. Naquela noite a gente conseguiu descer mais rápido. E agora eu tinha 4 baterias para a furadeira. Mas quando chegamos lá embaixo, algo bizarro aconteceu. E eu nem sei explicar. Assim que a gente desceu, a doguinha começou a explorar. Ela ficava correndo entre a gente enquanto caminhávamos pela caverna. Quando chegamos na parte com os 4 caminhos possíveis, começou a ficar meio estranho. Ela estava cansada, talvez, e começou a ficar perto. Conforme prosseguimos, ela foi ficando cada vez mais tensa, sem sair do lado do dono. Como se tivesse visto algo que não gostou. E na última descida, a gente teve que forçar ela a descer, porque ela empacou completamente, com as costas eriçadas e rabo entre as pernas. Uma postura acovardada, estranho. Ela geralmente era uma cachorra corajosa. Talvez fosse o cheiro de algum animal. Agora complicou, porque nem fodendo que ela ia entrar. Com essa nova situação, enquanto um trabalhava, o outro ficava de babá do cachorro, alguns metros afastado. A gente voltou a proceder com a furadeira e martelada, mas o progresso ainda era lento. E esse tempo todo, Whip não se mexia. Ela ficou deitada, tremendo e chorando. Ela não tirava os olhos do buraco. A gente devia ter observado com mais atenção os instintos dela. Quando chegamos à última bateria da furadeira, aconteceu algo ainda mais bizarro. B estava trabalhando. Tinha começado a usar o martelo quando parou e olhou para dentro do buraco. Eu estava quase pescando, quase dormindo mesmo. E ele olhou para mim e balançou a cabeça. Disse que tinha ouvido um barulho estranho, como se fossem pedras deslizando sobre pedras e se quebrando. Eu imaginei que talvez fosse um zumbido por causa da furadeira e só voltei a dormir. Ele se sentou em silêncio por um longo tempo, então voltou a trabalhar. Agora ele parava de tempos em tempos para tentar ouvir alguma coisa. Eu realmente acreditava que ele tinha mesmo ouvido, mas eu não estava tão preocupado assim. A última bateria durou quase 1 hora, e quando fizemos uma pausa final, eu decidi tentar botar minha cabeça na passagem. Deu certo, mas meus ombros não iam passar. Foi dentro da passagem que eu notei que não tinha mais vento. Na última porção do trabalho, o vento estava mais forte do que nunca, mas agora nada. E aquele ronco também tinha parado. Bizarro. A gente conversou bastante no escuro por tipo uma meia hora, então fomos embora, deixando as ferramentas ali dentro do buraco. Fizemos muito progresso aquele dia com a ajuda das baterias extra, mas ainda havia uma longa jornada. Foto do progresso. Depois disso, voltamos pro motel e, revisitando tudo isso, não consigo acreditar no quanto a gente levou isso tudo como normal. A gente só pensava em atravessar a passagem, o resto era detalhe. E agora, semanas depois, minha ignorância e ingenuidade me dão arrepios. Barulhos. Março, dia 3 ou 4, 2001. Levamos 3 semanas para conseguir voltar, e nossa atitude tinha mudado. Antes era tudo uma aventura divertida, mas agora estava ficando sério. A gente também não conversou muito no caminho e nem desde a última viagem. O foco mudou de como atravessar a parede para como tentar encontrar uma explicação lógica. A gente também não contou muita coisa para ninguém, diferente do que costumávamos fazer. Dessa vez nós saímos mais cedo para não pegar trânsito. Eu não me lembro que horas chegamos, mas o clima estava bem paia. Descemos num bom tempo e obviamente B deixou a doguinha dele em casa. Só teve um probleminha, ele acabou se ferindo numa das pipocas, fazendo um corte superficial no braço. Enquanto ele foi tratar disso, eu comecei a trabalhar. O vento e o ronco tinham retornado, e eu tinha muita expectativa de que hoje era o dia. Quanto mais a gente prosseguia, mais a espessura do buraco aumentava, o que também desacelerava o processo. Foto da passagem com o martelo como referência. Era legal ver como a pilha de pedras aumentava, mas ainda tinha muito trabalho a fazer. Geralmente por conta do barulho das ferramentas, a gente só conversava na troca de turno. Eu tinha mais estamina, mas o B tinha mais força na parte superior do corpo. Nós sempre comemorávamos as pequenas vitórias, porque elas queriam dizer que tinha um pouquinho menos de terra nos separando do que seja lá que estava no outro lado. Eu ainda fantasiava com uma passagem secreta usada por exploradores espanhóis que esconderam um tesouro. B era mais realista, com teorias mais comuns. Nessa sessão, eu pensei em acelerar as coisas usando peças para alvenaria que eram maiores. Só que a maior de todas era grande demais e acabou sendo mais cansativo e mais lento que o normal. Talvez tivesse funcionado com uma furadeira mais pesada.
As outras peças funcionaram normal e em dado momento eu quase atravessei a parede com a furadeira de tanta força que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando ajoelhado, lentamente, com abafadores nos ouvidos, óculos e perdido nos meus pensamentos, quando eu ouvi um barulho. Foi alto, por isso eu consegui ouvir mesmo com a furadeira e os abafadores de ouvido. Levei alguns segundos para compreender que ele veio de dentro do buraco. Eu tinha parado a furadeira e tirado o negócio dos meus ouvidos bem a tempo para ouvir o grito mais horrendo que já ouvi ecoando na escuridão da caverna. Eu fiquei encarando com os olhos arregalados. Por um momento, não pude me mover, nem respirar. Me virei para o B. Ele estava cochilando, mas agora já estava de pé, com a boca aberta e preocupado. Me virei e olhei para a passagem, mas não tinha nada de diferente na tumba de Floyd. Eu olhei fixamente, até onde o limite da luz alcançava. Não teve nenhum movimento, só escuridão. No completo silêncio eu podia ouvir meu coração batendo nas orelhas. Nenhum som. E de repente, ouvi um som de arranhar atrás de mim e me levantei depressa, quase desmaiando por bater a cabeça. Era só o B se mexendo. Ele disse alguma coisa e de novo eu dei um pulo. B disse que era melhor preencher o buraco com algumas pedras para impedir que animais que fizeram aquele som passassem. E foi o que eu fiz enquanto pensava ainda sobre o som. Com certeza, não veio de nenhum animal. Não sei se o B realmente acreditava nisso, ou se estava tentando se convencer de que estava tudo bem. Me parecia um misto de um homem gritando aterrorizado e um puma gritando de dor. Não parecia ter vindo de muito longe, e reverberou na caverna. B estimou que tinha durado de 8 a 10 segundos, mas eu achava que tinham sido 5. Depois de preencher a passagem com pedras, eu voltei a prestar atenção no silêncio. Minha respiração estava acelerada, e depois de um tempo, B sugeriu que a gente voltasse a trabalhar. E botando uma luz de cara pro buraco, foi quando eu percebi que o vento e o ronco tinham parado. Dizer que eu estava nervoso seria um eufemismo. B estava menos emocionado e logo voltou a trabalhar sem pensar muito naquele som. Mas eu estava fantasiando cada vez mais com o que poderia ter sido, e isso me deixou empolgado de novo. Eu saí desse devaneio quando ouvi um palavrão do B. Era a bateria que morreu, eu acho. Então ele trocou por martelo. E depois de uns 10 minutos ele parou e sentou com as costas na parede, suando e sem fôlego. Ele me ofereceu um martelo para eu iniciar meu turno. Mas já fazia algum tempo que eu estava prontinho para ir embora. E sem dizer nada, juntamos nossas coisas e vazamos. Eu tive que esperar pelo B por algumas vezes, no caminho de volta. Poucas vezes eu me senti tão bem como naquela noite, quando saímos da caverna e eu pude sentir o arzinho noturno gelado. Juntamos nossas coisas e voltamos pro motel. Tivemos uma longa conversa sobre os sons e mais uma noite mal dormida. Hoje não acredito que depois daquele grito ainda quisemos voltar. B parecia muito indiferente com o problema, como se fosse mesmo só um animal. Mas ainda assim, se fosse, não seria perigoso? Até agora não entendo qual foi o processo do nosso pensamento. Fevereiro, dia 13. É bizarro quanto algumas boas noites de sono e comida boa podem mudar a atitude de alguém. Nós lutamos contra as memórias ruins daqueles sons usando o entusiasmo. Agora parecia tão perto. Hoje era o dia. Mas quando voltamos para a caverna me trouxe algumas memórias. O círculo de pedras, o cheiro de poeira no ar e o som que fazíamos quando rastejávamos. Quando chegamos à tumba, estávamos prontos para trabalhar e notamos que a brisa e o ronco de sempre tinham voltado. B voltou a trabalhar exatamente da onde parou. Após uns 3 minutos, ele comemorou e virou-se para mim com a mão cheia de pedras que tinha tirado do caminho, sorrindo. E eu sorri de volta. A visão de sucesso tinha chamado nossa atenção de novo. Imagem da abertura nesse ponto do processo. Só faltava um cantinho da esquerda para que a gente pudesse passar, e o B estava trabalhando nisso. Eu fui lá e ajudei ele com o martelo, removendo algumas pontas. Quando o tamanho pareceu certo, chegou o momento que tanto esperávamos. Eu me aproximei com cuidado da tumba do Floyd, e decidi que a melhor forma de passar era colocando meus braços sobre a cabeça levantados, como se fosse mergulhar, e virar ela de ladinho, e escorregar para dentro da tumba. A altura era suficiente. Eu sentia o limite em cima dos meus ombros, mas ainda assim tinha um espacinho para se espremer. Me abaixei de joelhos, meio de cócoras, e fui enfiando para dentro os braços, para frente endireitados, e ajustando meu torso para a esquerda. Passei meus braços pela entrada só com alguns arranhões.
Depois, minha cabeça. Deixando ela virada de lado, eu consegui entrar, até mais ou menos a altura dos meus ombros. Mas quando chegou nesse ponto, eu podia sentir as pedras tocando em volta dos meus ombros e peito. Mas isso não ia me parar. Eu definitivamente estava ficando cheio de arranhões no corpo. Eu decidi só empurrar, mantendo em mente que ia dar para voltar para trás. A dor não era tanta assim e eu tava lá dentro. Bom, a parte superior de mim. Agora eu podia ter uma boa ideia de como a tumba do Floyd era. Aqui tem uma foto ótima do meu melhor ângulo. Notem o tamanho da área que a gente trabalhou. Aquela saliência em cima com certeza era um obstáculo. Dentro da tumba, eu sentia alguns centímetros ao redor do meu corpo. Essa era a parte onde a passagem ficava mais larga, e era convenientemente localizada bem no começo do espaço de engatinhar. Isso dava muito pouco espaço para poder se ajeitar e começar a engatinhar. Estar lá dentro me deu uma nova perspectiva de como seria a engatinhada. Mesmo que essa fosse a porção mais larga, ainda era muito pequena. Eu podia mover minha cabeça livremente, mas a cada direção que eu virava, eu encarava uma parede sólida. Quando eu falei com o B com a minha voz abafada, era como se eu estivesse dentro de uma caixinha. Eu podia deixar meu peito em contato com o chão da passagem, mas as pedras eram bem desconfortáveis. Eu virei minha cabeça para tentar olhar mais para frente, mas não podia ver nada além da parede que a gente construiu um dia antes, para impedir o animal. Agora o resto da passagem parecia tão mais perto e aparentemente muito mais estreito. Eu não sabia mais se ia conseguir passar. Eu queria engatinhar mais para frente, mas primeiro a gente tinha que trabalhar nas pedras soltas que estavam caídas na passagem. E foi um grande desapontamento, porque a maioria das pedras que pareciam soltas na verdade estavam bem firmes no chão. Eu consegui colocar o martelo lá para dentro e usei ele para empurrar a paredinha de pedras que tínhamos feito. E depois usei para mover algumas pedras soltas ou quebrar algumas mais sólidas. A gente teria algum trabalho para conseguir se esgueirar por lá. Enquanto isso, o B estava lá atrás ouvindo as minhas descrições. Em algum momento ele tirou a foto que eu mostrei. Valeu, B. Mas a esse ponto, o tamanho da passagem já não era mais um problemão. Era incrivelmente pequena, sim. Eu usei o martelo para ir o mais fundo que podia. E tentei rotacionar o meu quadril para entrar direito no ângulo. Tive que usar a força dos meus braços esticados para me puxar e meus pés para escalar para dentro, lentamente engatinhando pro buraco. O meu quadril mal cabia lá dentro. Assim que tivesse passado da entrada, eu poderia relaxar um pouco e melhorar a minha posição. A caverna era tão justa que, independente da posição que eu escolhesse, teria que ficar com ela até o fim. E a parte da engatinhada era bastante apertada. Se mover daqui para frente foi mais fácil. Eu usei os braços para me puxar, enquanto debatia meu corpo, tentando arquear o máximo que podia para manter o meu peito fora do chão. Eu tentei também virar minha cabeça para os dois lados para ver qual parecia mais confortável. E comecei a aprender algumas coisas com isso. Talvez fosse bom ter uma lanterna em uma das mãos. Daí eu poderia brilhar lá para frente. Era uma manobra bem difícil. E a minha cabeça estava virada, então não conseguia olhar muito para frente. Logo foi ficando óbvio que a gente ia ter trabalho para tirar as pedras do chão também, já que constantemente estavam arranhando meu peito. Eram afiadas, então era um pouco dolorido. E ocasionalmente eu acabava empurrando as pedras, que ficavam presas entre eu e a passagem. Daí eu tinha que voltar um pouquinho e tentar tirar essa pedra do lugar para parar de incomodar. E usar meu rosto para mover as pedrinhas soltas num movimento de varrer. Essa minha pequena viagem para dentro da passagem foi um dos maiores avanços da minha carreira. Quando eu comecei a fazer esse negócio de caverna, eu não estava muito confortável em espaços apertados. Até mesmo um pouquinho de aperto no início era um grande obstáculo. Mas fazendo isso muitas vezes eu comecei a ficar mais calmo em espaços apertados assim. Mesmo assim, essa passagem representava um novo tipo de espaço pequeno. Eu nunca tive que encarar um espaço tão pequeno assim. E eu não me lembrava de nunca ter precisado tirar o capacete antes. Essa passagem agora era obrigatória. A jornada para a tumba foi assim. Depois que eu girei minha cintura para a passagem, levei alguns minutos para parar e planejar. A maior parte das minhas pernas ainda estava para fora, penduradas no ar. Ainda era grande o suficiente lá dentro para poder mover minha cabeça e meus braços. Porque aquela parte era a que era maiorzinha, mas não era muito longa. Para todo canto que eu olhava, tinham pedras. E todo som que eu fizesse lá dentro era muito abafado.
Eu tava, tipo, em um quarto da passagem mais estreita. Se eu conseguisse um pouquinho mais pra frente, eu poderia mudar para uma posição mais confortável. Com o meu braço esquerdo pra frente e a cabeça virada pra direita, B me deu a lanterna, que eu segurei com a mão esquerda. Avancei um pouco tentando varrer as pedrinhas soltas para longe do meu braço esquerdo. O começo era de boa, mas logo as paredes começavam a se fechar. E da metade para o final do espaço eu podia sentir o topo da caverna em cima das minhas costas. Nesse ponto eu já não podia mais arquear o corpo. Eu só podia usar meus pés e os braços para puxar. Eu decidi que esse era um bom momento para tentar voltar atrás. Eu tentei e foi bastante fácil. Isso me deu mais confiança. Mesmo assim, pedi pro B amarrar uma corda nos meus pés para caso ele precisasse me puxar para fora. Última foto antes de eu conseguir me colocar todo para dentro. Note a corda que o B colocou. Meu pescoço estava começando a ficar dolorido de passar tanto tempo virado pro lado. Minha cabeça também estava ficando pesada. Mas para descansar, a única posição que eu tinha era só ficar lá deitado sobre as pedras quebradas. Era doloroso. Então eu não fazia com muita frequência. A maior parte do tempo eu tava de olhos fechados, ou por causa da luz, ou porque tava muito apertado. A tumba era bem quieta. Não tinha som além da minha respiração. Eu tava respirando pesado por causa do esforço. A brisa ainda estava presente, o que me resfriava um pouco. Levantando a cabeça cuidadosamente, eu podia ver mais ou menos o tamanho da passagem, para saber se meu corpo conseguia atravessar. Como se fosse um gato usando seus bigodes. Ali deitado na escuridão, naquela passagem no fundo da caverna, eu estava numa posição boa para pensar. A montanha estava literalmente acima de mim e toda a terra deitada abaixo. Um pequeno movimento e eu pararia de existir. Ou pior, entenderia qual foi o medo do Floyd Collins, que ficou deitado lá, preso por dias dentro do coração da Mãe Terra, incapaz de se libertar da sua prisão subterrânea. Tenta se imaginar nessa posição. Deitado de barriga com o braço esquerdo estendido sobre a cabeça. Seu braço direito está na sua lateral, tendo algum espaço para se mexer. Seus braços e mãos estão cansados e sangrando um pouco de engatinhar e se puxar, por causa das pedras quebradas. O seu pescoço começa a se cansar de segurar sua cabeça, então você tem que descansar suas bochechas nas pedras. Quando começava de novo, eu tinha que puxar com toda a força dos meus dedos do pé para mover meu corpo para frente, deslizando. E depois de se mover por alguns centímetros, respirar era difícil e eu tinha que descansar. Quando respirava fundo, podia sentir as suas costas pressionadas contra o topo do aperto. Levava alguns minutos até se recuperar e poder continuar em frente. E o tempo todo que está lá deitado, você pensa, será que vou conseguir voltar? Era exatamente isso que eu estava passando. Eu decidi que esse seria um bom ponto para mostrar essa foto. Essa foto, na verdade, é de outra viagem, mas mostra o quão apertado as coisas eram naquela passagem. Note a minha cabeça virada para o lado e pode ver como minhas bochechas estão encostando nas pedras. Também pode ver o quanto é difícil para eu olhar para frente. Meu braço está colocado ao lado e virtualmente não havia espaço no topo da passagem para as minhas costas. Estava bem apertado. Isso não era para os claustrofóbicos. Em certo ponto, quando minhas costas já estavam roçando no teto, eu percebi que a passagem não ficava nada maior. E aparentemente eu não ia conseguir passar. Mesmo assim, eu decidi dar mais uma empurradinha. Se isso tivesse acontecido 1 ano atrás, eu estaria num estado de pânico. Mas não hoje. Hoje eu estava bastante animado. Eu puxei todo o ar dos meus pulmões, o que fez com que o meu peito murchasse um pouco e eu pudesse passar. Mas como isso precisou de muito esforço, eu tive que parar para respirar. E quando fiz isso, meu peito foi pressionado contra o chão e minhas costas contra o topo. Demorou um pouco para regularizar minha respiração. E inacreditavelmente eu fiz isso de novo. Respirava fundo, espremia e descansava. E de novo, passando por mais alguns centímetros. Repetidamente. E daí eu levei um momentinho para apreciar. Eu levei alguns minutos a mais para conseguir me acostumar com essa posição. Não dá para acreditar o quão relaxado eu tava. Eu tentei mais algumas vezes respirar fundo e me espremer, mas as minhas costas estavam esfregando demais no topo para conseguir continuar. Mesmo com essa tentativa falha, eu tava muito feliz. Levei alguns longos minutos para me recuperar de todo o esforço. E o B estava me encorajando o tempo todo. Era divertido ver ele torcendo por mim enquanto via meus sapatos desaparecerem para dentro do buraco. E voltar para trás não foi tão difícil, mas precisou de algum trabalho.
Eu encontrei os mesmos obstáculos de quando estava indo para frente. E depois de passar minha cintura, eu tive algum problema para passar meus ombros. Minha blusa estava embolada nas pedras e meus ombros estavam tocando em pedras mais pontudas. Depois desse esforço final, eu consegui puxar meu corpo todo para fora. Escapei. A minha camiseta tinha sido puxada completamente para cima da minha cabeça e eu fiquei cheio de pequenos cortes nos ombros, mas não me importei muito. Essa viagem tinha sido um sucesso. Eu tinha me esforçado e fiz tudo o possível. Eu me ajoelhei perto da entrada e olhei para a passagem onde eu tinha acabado de estar de novo. Eu tinha conseguido empurrar um pouquinho a parede de pedras. A gente estava muito perto. E entre todo aquele trabalho e empolgação, eu fiquei cansado. Eu então sentei na nossa sacola de cordas, sorrindo. Que viagem. O resto desse dia é mais do mesmo. A gente saiu, jantou e fomos para casa. E no caminho para casa, a gente fez uma brainstorm tentando conseguir novas ideias de como passar melhor. Nós dois inventamos algumas ferramentas para conseguir remover as pedras do chão. Estávamos muito animados com essa viagem. Eu, por ter ultrapassado os meus limites. E o B, pelo seu sucesso de ter saído sem precisar de nenhuma corda extra. Essa foi a primeira vez que ele conseguiu fazer isso sozinho, sem nenhuma ajuda. Eu tava maravilhado que a gente conseguiu esquecer aquele momento aterrorizante do dia anterior. Tudo tinha sido esquecido sobre aquele estranho barulho que permaneceu nas nossas mentes como algo inofensivo. Sucesso! Dia 7 de abril, 2001. Pessoal, dessa vez nossos heróis se prepararam melhor. O B construiu uma ferramenta para arrancar pedras soltas usando um ângulo de ferro. Era como se fosse uma vassourinha de metal assim para ir varrendo os pedacinhos. E enquanto isso, Ted determinou que a melhor posição para entrar dentro da passagem era com os braços encolhidos perto do corpo. Assim, os ombros dele passariam com maior facilidade. E mais uma vez eles estavam super empolgados e bem preparados. Aqui tem uma foto do B, editada para proteger a sua identidade, segurando o cano que a gente fez. Você pode ver ali a teia laranja que a gente usava para descer e subir. E eu fiz um voto. Eu não deixaria aquela caverna até ter conseguido passar pela passagem, conquistado a tumba de Floyd. Essa seria a viagem. Estávamos empolgados para voltar para nossa caverna e terminar nosso projeto, mas a descida demorou um pouco mais do que geralmente, já que a gente tinha ferramentas novas para carregar. Quando descemos, a gente imediatamente começou a usar o plano do B, puxando as pedras com aquele cano, e serviu como uma luva. A gente primeiro usava o martelo no cano e depois a ferramenta de arrastar as pedras para fora. E daí podíamos empurrar os debris que saíam do caminho. Quando precisávamos ver o progresso, a gente tirava as coisas do caminho e dava uma boa olhada. Trabalhamos assim por umas 2 horas, antes de eu decidir que queria tentar de novo. Eu queria ter certeza de que ia passar de primeira. Eu fiz um suspensório de fita adesiva para prevenir que a minha camiseta não fosse escorregar enquanto eu estava lá dentro. Peguei a lanterna na mão e, como um voto de confiança, eu não amarrei as cordas nos meus pés. Eu estava confiante de que ia conseguir. Então, finalmente, tentei. A gente não tinha notado a brisa, nem o ronco. A gente não tinha feito nenhuma mudança na passagem inicialmente, então eu fiz a minha mesma dança para passar. Quando consegui passar a parte superior do meu corpo pelo buraco, eu passei a lanterna para frente. A passagem não parecia nem um pouco maior, mas a maior parte do trabalho tinha sido feita mais à frente, na parte apertada. Eu parei por alguns minutos e virei meu quadril para colocar a parte inferior do meu corpo para dentro. Lentamente meu corpo foi preenchendo a passagem. E antes que eu entrasse na posição completa para poder me empurrar para dentro, coloquei as 2 mãos nas laterais do meu corpo e comecei a me empurrar. Quando meus pés já estavam para dentro, eu dei um bom empurrão para frente. O progresso era lento e uniforme. Tava tudo bem para mim. Então comecei a tocar o teto da passagem com as minhas costas. Dessa vez, no entanto, eu consegui continuar me movendo para frente. Cheguei à parte mais baixa da passagem. Dava para saber quanto ia ser difícil. Mesmo com todo o trabalho de limpeza que fizemos nas pedras soltas, ainda tinham algumas pedrinhas afiadas rolando embaixo do meu peito, enquanto eu me espremia para dentro. Eu podia sentir minhas costas pressionando o topo da passagem em vários pontos. Então, eu decidi usar minha técnica de respirar fundo. Mas antes de começar, eu fiquei por 1 minuto ali deitado. Podia ver o brilho da lanterna do B, como raios de luz que escapavam por entre meu corpo. Podia sentir uma brisa gelada. Podia sentir um refresquinho
do evaporar de gotas de suor da minha testa e várias pontas afiadas pressionando-se contra minha pele. Eu senti um pouquinho de empolgação quando percebi que aquele objetivo que a gente tinha feito semanas atrás estava prestes a se realizar. Só esse pensamento me fez querer continuar em frente. Não importava o quanto a passagem fosse ficar apertada. Eu respirei fundo, rapidamente, por um momento, e então comecei. Respira, espreme. Para recuperar o ar. Repete. E depois de alguns centímetros de me espremendo, eu podia levantar a cabeça do chão e sabia que a passagem estava começando a se abrir. Eu tentei passar a informação pro B e nós dois celebramos por um segundo. E o resto do tempo em que eu me espremi, o B ficava gritando palavras afirmativas. Eu estava sorrindo de orelha a orelha. Mesmo que a passagem estivesse começando a se alargar, era ainda bem lento. Eu tinha que continuar me espremendo para que então pudesse deslizar meus braços e usá-los para engatinhar. A esse ponto eu achei que a jornada já estava no fim. E finalmente consegui sentar mais ou menos e mover a parede de pedras que tínhamos feito. Eu gritei pro B avisando que tinha passado, e a gente celebrou mais uma vez. Provavelmente ele nunca conseguiria passar e ver o que eu estava vendo. Então eu dei a ele uma descrição precisa de como a caverna se parecia. O fim da passagem fazia uma gentil curva para a direita, que parecia ser bem longa. Eu não podia fazer mais nada nesse ponto a não ser ficar sentado, devido ao tamanho da passagem. Todas as pedras quebradas que a gente empurrou ainda estavam ali, e não tinha nenhum sinal de intromissão humana. Ele conseguiu me passar uma pontinha de corda para que eu puxasse meu equipamento. A primeira coisa que ele mandou foi o meu capacete e a lanterna. E quando eu liguei a lanterna, eu pude finalmente ver a nova seção da caverna. A nossa caverna, que era toda nossa. Foi uma experiência muito empolgante ver o resultado de horas de trabalho. E nesse momento eu não tinha ideia do que aquela caverna tinha a oferecer. A única coisa que eu podia ver era que a passagem imediatamente era seguida por mais um aperto, com um teto bem baixo. Mas seria fácil de passar. Eu só tinha que engatinhar. Então comecei a tirar fotos para mostrar ao B. A primeira sessão da nova passagem, eu precisava quase me deitar para conseguir passar, já que era tão pequena. Meus pés ficaram estendidos à minha frente, como pode ver. Note as pedras quebradas no chão da caverna. A passagem parece um ponto sem saída, mas tem uma gentil curvinha para a direita, bem no seu fim. Eu perguntei pro B o quanto ele achava que eu deveria me aventurar para dentro da nova caverna, devido aos eventos recentes. E pela primeira vez, ele também perdeu um pouco do entusiasmo se lembrando dos barulhos. Ele me entregou o cano para caso eu precisasse me defender. Mesmo que a gente pensasse em possíveis problemas, a gente nunca realmente percebeu que se acontecesse alguma coisa, o B nunca poderia entrar lá para me resgatar. Na verdade, ninguém ia conseguir chegar a tempo. Eu coloquei minhas luvas e minha joelheira, peguei a câmera e comecei minha aventura. Engatinhei por uns 60 metros, chegando àquela viradinha suave para a direita. Daí eu pude ficar em pé, por uma parte que tinha uns 12 metros, mais ampla e relativamente reta também. O chão era coberto por pedras que chiavam quando pisadas. As paredes eram praticamente iguais à da caverna Mystery, mas estavam intocadas. Era óbvio que ninguém nunca esteve ali antes de mim, e eu encontrei dois tipos de delicadas formações diferentes. Uma lembrava pedaços de queijo derretido, amarrados junto em alguns pontos, e a segunda era mais como fios de cabelo, pedrinhas magricelas. Era bem legal. Eu não tinha nem saído da segunda porção da caverna e já mal conseguia ouvir o B. Elas geralmente não são muito acústicas. Eu gritei para ele avisando que ia voltar em meia hora. Ele disse que estava de boa e para eu tomar cuidado. Nesse ponto eu podia já quase andar normalmente. Já estava na terceira porção da caverna quando descobri uma formação de cristais na parede da direita. Tinham várias camadas e lembravam velas derretidas pingando das paredes. Ainda tinham algumas saliências menores que lembravam estalactites formadas por cristais. A maior dela devia ter uns 10 centímetros, mas costumava ter uma bem maior, que agora estava quebrada. Eu tentei achar a ponta, mas não consegui. Foto da formação dos cristais. Continuando, logo a passagem se expandia mais um pouco, no fim dessa última reta. E já no começo dessa camada tinham pedras arredondadas debruçadas contra a parede. Era esquisito, mas formações singulares assim são comuns em cavernas. Eu engatinhei e passei por pedaços grandes de pedra que caíram do teto. No fim dessa passagem tinha outra, bem reta também,
Quando eu entrei nesse cômodo, eu senti algo arrepiante, como se estivesse sendo observado. Novamente, a empolgação da descoberta foi desaparecendo, e as memórias daquele lado misterioso da caverna me assombraram. De repente, eu me senti muito sozinho. Para sorte do meu ego, já estava na hora de voltar pro B. Tirei algumas fotos, e quando eu estava prestes a espiar o quão longa era a próxima passagem, algo chamou minha atenção. Do lado esquerdo, mais ou menos na altura dos meus olhos, eu descobri o que pareciam ser hieróglifos. Um único desenho que quase parecia parte da coloração normal da pedra. Era uma representação bem crua de uma pessoa embaixo de um símbolo. Eu fiquei animado. Isso quer dizer que tem outra entrada para essa caverna, mesmo que tivesse bloqueada. E isso seria uma oportunidade do B vir para cá também. Eu olhei bem pro desenho, memorizando, e tirei umas fotos. Quando eu voltei, a minha boca mal conseguia acompanhar tudo que eu queria contar pro B. E ele também estava muito empolgado para ouvir. A gente começou a discutir os nossos próximos movimentos e decidimos que seria bom chamar alguém, para caso eu precisasse de ajuda. Teoricamente, uma pessoa poderia voltar pela mesma forma que entrou, simplesmente fazendo o processo reverso, se contorcendo um pouco. Mas na prática, nem sempre isso era possível. Por isso que eu tinha decidido entrar de cabeça. E a saída quase sempre demorava mais, porque a gente cansava bem mais rápido. Quando eu estava no meio da saída da passagem, algo bizarro aconteceu. Eu estava deitado, respirando um pouco, quando eu vi algo de dentro da caverna. Mas um som distinto de pedras deslizando sobre pedras. Meu sangue gelou dentro das veias, eu não pude mais me mover. Fiquei lá deitado, tentando ouvir melhor. Não houve mais nada, então eu saí rapidamente. Eu nem contei pro B. Mas eu me lembro que ele tinha relatado uma coisa muito parecida há algum tempo atrás. Essa saída também foi bem dolorosa, eu machuquei os braços e ombros, que já estavam bem arranhados. O B me ajudou a terminar de sair e começou a guardar nosso equipamento. Eu estava tentando ouvir alguma coisa vindo do buraco ainda, mas a gente estava fazendo barulho demais. Embora eu quisesse muito entrar antes, sair foi um grande alívio. Geralmente eu me sentia assim sobre as cavernas. Adorava entrar, mas sair era muito melhor. Algo estranho aconteceu com as fotos que eu tirei. A maioria ficou boa, mas os negativos da foto da pedra arredondada e dos hieróglifos estava vazio. Então eu tive que fazer um desenho. Meu desenho tá meio cru, mas acurado. A primeira coisa que eu pensei foi Bruxa de Blair. Pareciam pessoas levantando as mãos com o símbolo no centro. Essa é a última foto que eu tirei antes de entrar no cômodo grande. No fim da passagem, parcialmente obscura, tá a pedra redonda que eu falei. Aqui tem uma foto com essa parte destacada. 14 de abril de 2001. Alguns dias se passaram antes que o B encontrasse alguém que quisesse vir com a gente. Ele me disse que falou com algumas pessoas, mas que não podiam vir por causa de conflito de agenda. E ele também disse que fez um grande esforço para guardar as informações. Ele não ia contar para qualquer um sobre a caverna, para garantir que a gente podia explorar o quanto quisesse até que isso se tornasse público. Até mesmo o cara que topou vir com a gente não sabia muito até a gente chegar perto da caverna. E ele jurou manter segredo da sua localização para qualquer pessoa no planeta. Eu não vou identificar ele por nome, então vou simplesmente me referir a ele como Joe. Joe, B e eu saímos de manhã para ter certeza que passaríamos o dia todo nessa nova passagem. A gente foi para a caverna e desceu rapidamente. O Joe ficou bastante impressionado com o nosso trabalho. B e eu tomamos um momento ali para apreciar. E era um fato, a gente tinha conseguido. Joe era um cara magrelo que tinha muita experiência. E ele disse que esse deve ter sido o lugar mais apertado em que ele esteve. Mas isso não incomodava. Eu sabia que fisicamente ele passaria, já que eu era maior que ele e passei de boa. Ele se arrumou rapidamente e esperou que a gente contasse o plano. Eu pensei em mandar ele primeiro, já que ele estava pronto, e depois eu iria. Daí o B passaria nossas ferramentas e ia ficar ali esperando. A gente teria 2 horas até retornar. Foi muito legal da parte do B de vir aqui pra ser nossa babá. Fica meio entediante só ficar sentado na caverna. Talvez tenha sido irresponsável da nossa parte não contar pro Joe sobre os eventos inexplicáveis que a gente experienciou. Mas como exatamente você conta isso pra alguém? Quantas coisas estranhas a gente deveria revelar pra ele? A gente não achava que estava em perigo, senão não teríamos ido. Então não contamos nada pra ele sobre as coisas que aconteceram anteriormente na tumba de Floyd. Mas é claro que quando contamos pra ele depois, já era tarde demais. Eu não consegui nem acreditar a facilidade que o cara passou pela passagem. Ele disse que foi apertado, mas não pareceu. Depois que a gente passou o equipamento dele, eu comecei.
Eu não consegui ir tão rápido assim. Quando cheguei na parte apertada, pedi pro Joe tirar uma foto pra mim. Achei que seria um bom lugar pra uma foto. Depois que passei, o B me passou as minhas coisas e daí o desastre aconteceu. Eu já tinha passado e me virei pra pegar minhas coisas, então eu tive que ajoelhar. E quando eu abaixei, bati com a cabeça no topo da passagem. Cabeça humana versus pedra sólida. A pedra ganhou. E eu falei pro B me passar o kit de primeiros socorros. Isso que eu tava de capacete, tá? Tava escorrendo, mas podia ter sido bem pior. E eu me ajeitei ali e falei pro Joe que talvez fosse melhor não continuar. Ele olhou pra mim como uma criança que acaba de descobrir que o Natal foi cancelado. Eu não gostava da ideia dele explorar a caverna sem mim. Por egoísmo, claro. Mas eu queria que pelo menos ele visse a parte que eu já tinha ido. Então eu falei pra ele até onde ele podia ir. E fiquei lá deitado, ouvindo ele atravessando a escuridão. A luz dele logo desapareceu na primeira curva. Eu descansei por 1 minuto ou 2. E iniciei minha jornada de volta pelo ponto apertado. Foi um grande desapontamento chegar até ali e não poder avançar. Aquilo tava me matando. Eu voltei pela passagem e fiz um lanchinho enquanto eu e o B conversávamos. Eu falei pra ele que eu podia pagar pelo quarto essa noite. E a gente viu o que dava pra fazer no dia seguinte. Outra tentativa. Eu me senti um bobão por ter batido a cabeça na parede. B disse que tava de boa tentar de novo amanhã. Ele tava tão ansioso quanto eu. Então, contanto que o Joe concordasse em passar a noite, a gente estava determinado a continuar as coisas no dia seguinte. Depois disso, nós só sentamos ali e aproveitamos a escuridão. Podíamos ouvir sons vindo da passagem. E o silêncio me lembrou daquele barulho que eu ouvi no outro dia. Eu resolvi falar sobre isso com B. Já que eu não tinha terminado de explorar a caverna, eu não tinha nenhuma explicação satisfatória. Nem sobre o barulho, nem sobre o vento, nem sobre o ronco. Ou aquele grito terrível. E foi então que nós dois desejamos que não tivéssemos enviado o John sozinho. B foi até o buraco e chamou por ele. Não houve resposta. O que não me surpreende. Não dá pra ouvir muito bem quando você tá lá dentro da caverna. A gente nervosamente esperou por qualquer barulho. Barulhos bons, tipo barulhos do Joe. Já tinham se passado 20 minutos do tempo limite. Então chegou a 25 minutos. Eu realmente não queria voltar a me espremer. Minha cabeça ainda estava inchada e o aperto parecia mais apertado do que nunca. Ainda assim, eu sabia que eu tinha que dar um jeito para saber se o Joe estava bem. Quando eu estava me preparando para passar de novo, eu vi uma luz lá dentro da passagem. Joe? Eu chamei. Nada. Joe? Ainda nada. A luz foi ficando mais clara e eu podia ouvir um barulho de alguém atravessando as pedras quebradas. Você tá bem, Joe? Não. Ele respondeu fracamente. Ele rapidamente tirou o equipamento, falou que não estava se sentindo bem, passou as coisas para o nosso lado e então se espremeu pela passagem. A gente nem teve chance de perguntar o que aconteceu. E quando vimos, ele parecia horrível. Seu rosto estava muito pálido e ele estava sem fôlego. Ele estava todo coberto de poeira do chão e tinha vários pequenos cortes e marcas no rosto e braços. Provavelmente pela sua passagem abrupta, seus olhos estavam arregalados. A gente não teve muito tempo para ficar admirando, já que ele começou a fazer o caminho para a saída, sem dizer uma palavra. Enquanto Joe e B estavam indo para a superfície, eu levei alguns minutos para juntar minhas coisas. Então parei e escutei a passagem. Eu não ouvi nada. Também não senti nada. O vento tinha parado. Parte de mim quis sair da caverna o mais rápido possível. Mas outra parte de mim queria imediatamente passar pela passagem e descobrir como é que a caverna fazia esse truque. Não era a hora, infelizmente. Eu me sentia um pouco tonto do meu ferimento. E foi nesse momento que eu notei que o B e o Joe já tinham saído da caverna e me deixado sozinho. Arrepios passaram pelo meu corpo, enquanto eu me esforçava para alcançar eles. Quando a gente saiu, eu achei que ia conseguir descobrir mais o que aconteceu com o Joe, mas ele nem quis papo e foi direto pro carro. A luz daquele dia estava mais fraca do que a da caverna. B e eu juntamos as cordas e nossos equipamentos e também fomos pro carro. Joe disse que não queria pernoitar por ali porque ele se sentiu horrível, e a gente acreditou nele. Então ele foi direto para casa. A gente não conseguiu mais informação dele. Ele encarava para frente e tremia como vara verde. Ele disse que não era de frio. Quando eu tentei questionar alguma coisa, as respostas dele eram bem curtas. Eu perguntei se ele viu o hieróglifo. Ele disse não. Perguntei se ele ouviu algum grito. Não.
Se ele tinha visto a pedra circular. Não. Se ele tinha visto os cristais. Não. Ele disse que andou um pouquinho e começou a se sentir mal. Tinha alguma coisa suspeita nas suas respostas. Ele tinha que ter visto os cristais, já que tinha chegado num ponto que não podia nos ouvir na caverna. Mas por que ele não estava contando nada? O resto da viagem foi num silêncio esquisito. Joe não falou muita coisa. Foi aí que a gente falou um pouco sobre os eventos estranhos que aconteceram na caverna. Ele não respondeu. E quando a gente estava deixando ele, perguntamos se ele ia querer voltar em algum momento. Ele balançou a cabeça e foi para casa. Eu tentei ligar para ele depois, no mesmo dia, e no dia seguinte, mas caí na caixa postal. 28 de abril de 2001. Nessa entrada do diário, eu discuti um pouco sobre os sentimentos que eu e B estávamos tendo. Eu gostaria de elaborar um pouco sobre isso, mas temo que talvez eu pareça um pouco ignorante, ingênuo ou só muito burro. Essa caverna representava pra gente o resultado de muitas semanas de trabalho duro, completo com uma gama de emoções, de fadiga a medo, antecipação à dor, frustração à glória. Pra gente, nós estávamos honrando um acordo silencioso, como se fôssemos pais de uma criança rebelde. A gente não podia abandonar nossa criança por causa de medo do desconhecido. Gostando ou não, essa caverna tinha virado parte da gente, e agora tínhamos que colher os frutos dessa aventura. Adicionalmente, cortando o blá blá blá, nós estávamos sendo devorados pela curiosidade. Ignorando o número alarmante de ocorrências sem explicação, a gente tinha que voltar para aquela caverna. O que estava fazendo o som de ronco? O que causava a mudança do vento? Etc, etc. E tudo culminava no Joe. O que possivelmente podia ter acontecido a ele? O que ele viu ou experienciou? Tivemos muitas discussões longas sobre o que fazer em seguida. E continuávamos sempre chegando no mesmo ponto. Nós tínhamos que voltar para a caverna. Não dava para ver nenhum cenário possível onde pudéssemos resolver tudo isso sem estar profundamente dentro da caverna. O único jeito de completar esse quebra-cabeça era conquistar aquele território. Nós voltaríamos para a Caverna Mystery. 2 semanas depois da viagem com Joe, nós voltamos para a caverna. Em preparação, a gente conseguiu um telefone de baixa voltagem com uma linha de 2 pontos, emprestado do grupo de resgate local de cavernas. O telefone era um transreceptor com um longo fio fino. A gente podia ir desenrolando o fio conforme fosse passando, para que eu pudesse ficar em contato com o B o tempo todo. Também achamos que seria uma boa ideia levar uma câmera de vídeo. Eu comprei uma capinha para minha câmera para proteger de sujeira e também das pedras afiadas. Eu estava mais do que disposto a pagar pelo custo de B poder ver o que tinha lá dentro. Minha cabeça estava de boa. Eu nunca fui ao médico e foi uma experiência bem dolorosa. E eu me pegava pensando o que teria acontecido se eu tivesse ido com o Joe. Ele era outra pessoa quando saiu. Eu tentei ligar para casa dele praticamente todo dia, mas ele não respondia o telefone. B ligou para o trabalho dele, para uns amigos em comum, mas o Joe pegou um atestado de 2 semanas. E nunca mais voltou. O B descobriu que o Joe tinha avisado o chefe dele que ia ficar fora por um tempo. Eu até fui até a casa dele 2 vezes. Eu queria ter falado com ele antes da viagem de volta, mas não deu. Quando a gente estava amarrando as cordas para começar a primeira descida, eu senti uma coisa pela primeira vez. Eu não queria voltar para a caverna. Não era como uma premonição. Eu só não tinha nenhuma vontade de descer ali de novo. Eu não contei isso para o B. Mesmo que eu não tivesse esse desejo, a gente tinha que ir. Então eu só chequei meu equipamento e comecei a descida. Desde o começo parecia que a caverna também não nos queria lá. Nada foi muito fácil. Toda vez que a gente tentava colocar um mosquetão ou prender alguma coisa com corda, a gente tinha que fazer isso umas 2 ou 3 vezes. Quando percebemos isso, a gente teve que checar várias vezes então, para ter certeza de que estava tudo seguro. E fomos lentamente continuando o caminho pela caverna. Quando finalmente chegamos no ponto, demos uma paradinha. A nossa carga era bem leve, mas a gente levou uma eternidade para chegar lá. Eu chequei a minha câmera e o telefone, para ter certeza que tinham sobrevivido à viagem.
Testamos tudo e eu juntei o equipamento que queria levar pela passagem. Então era a hora. A gente se entreolhou e não disse nada. Eu me virei para encarar a passagem e contorci meu corpo para começar a entrar na tumba, desesperadamente esperando que essa fosse a última vez que eu precisaria me contorcer todo para passar por esse pesadelo claustrofóbico. Atravessar a tumba de Floyd foi suave, figurativamente falando. Depois eu levei alguns minutos pra gente passar tudo pra lá. Eu me preparei e testei o equipamento de novo. O telefone funcionou muito bem e eu documentei em vídeo a passagem e a primeira sessão da nova parte da caverna. Já que eu não conseguia atravessar muito bem enquanto filmava, meu plano era atravessar e depois filmar a sessão. Assim eu podia conseguir os dois lados. Comecei a me sentir bem sobre essa viagem. Um senso de satisfação pessoal, de conseguir provar pro B tudo que eu tinha visto, os frutos do nosso trabalho. Mas foi meio esquisito ter que carregar a câmera e ficar desenrolando o fio do telefone enquanto eu tentava atravessar. Mas eu sabia que ia valer a pena. As pequenas formações eram pequenas demais para aparecer em vídeo. Com a luz externa não seria problema, mas com a única fonte de luz que eu tinha, elas pareciam tentativas fúteis. As formações de cristais ficaram bem legais. Elas eram grandes o bastante para aparecer no vídeo. Depois de gravar, eu decidi checar o telefone. Era reconfortante ouvir a voz de alguém lá embaixo na passagem. A gente conversou rapidamente e eu despluguei o telefone, me preparando para continuar. O telefone parecia um telefone normal, mas era um pouco maior. Parecido com aqueles que a gente vê em filmes de guerra. Quando eu quisesse falar com o B, eu só precisava plugar ele no fio especial. A fonte do telefone estava do lado do B, sempre ligado. A recepção era bem clara, tanto quanto um telefone normal. Eu continuei. O progresso continuava lento e uniforme. E tudo ia bem até que eu cheguei à Pedra Redonda. Novamente, eu tive um sentimento estranho. Olhei ao redor, cuidadosamente, e não percebi nada. Então filmei a câmara toda. Peguei alguns ângulos legais da Pedra Redonda. As paredes, o teto, o chão. O melhor que eu pude fazer. Até consegui uns takes legais das figuras na parede. Era difícil dizer exatamente o que era no vídeo, mas definitivamente dava pra ver que tinha alguma coisa ali. Quando fiquei satisfeito, eu resolvi me mover para o próximo cômodo. Território inexplorado. No fim daquela grande câmara tinha uma passagem que levava à escuridão. A entrada era um pouco mais baixa que a minha cabeça, e parecia continuar assim por algum tempo. Eu então me abaixei e me preparei para ver coisas novas. A parede dessa passagem era mais escura que o resto da caverna, mas o chão era igual. A parte de cima era quase um arco perfeito, similar às partes antigas da Caverna Mystery. Na escuridão eu podia ver pouco, mas dava para perceber que virava para a direita no fim. Achei que seria um bom lugar para checar o B de novo, e levou alguns bips antes do telefone responder. Novamente a voz dele estava cristalina. E parece que peguei ele cochilando. Há quanto tempo eu estava aqui? Ele disse que estava tudo bem e eu podia demorar o quanto eu quisesse. Eu agradeci a ele e desliguei. A paciência dele tem sido maravilhosa para todo esse projeto. Ele estava sempre disposto a me esperar enquanto eu explorava. Eu desliguei o telefone e comecei a filmar essa nova passagem. Foi quando aconteceu. De trás de mim, eu escutei um som de arranhar. Era alto, era perto, e vinha daquele quarto grande que estava bem à minha esquerda. Eu me virei para tentar ver o que era, e quando fiz isso, acabei me levantando, sem querer. Meu capacete se bateu contra o teto da passagem. A minha luz se quebrou, e eu fui mergulhado em escuridão profunda. Uma rajada de dor no meu pescoço e costas. O capacete protegeu a minha cabeça, mas meu pescoço estava praticamente dormente com o impacto. Lenta e involuntariamente, eu me abaixei de joelhos no chão, e gentilmente larguei a câmera. Eu tava vendo estrelas de tanta dor nas costas. Aquele barulho que ouvi durou apenas 1 segundo. E agora tudo que eu conseguia escutar era minha respiração espiralando em pânico. Eu senti um nó grosseiro se formando em meu peito, enquanto a escuridão parecia me segurar no lugar. Eu me senti vulnerável de todas as direções. Eu queria olhar para todos os lados, mas tudo só parecia escuro. Finalmente eu consegui me libertar daquele estupor e procurar uma fonte de luz alternativa. A minha mini lanterna estava acoplada ao capacete, e eu tentei ligar. Mas quando funcionou, eu quase chorei. Eu tinha esquecido de botar baterias novas, e agora eu mal conseguia ver a frente do meu nariz. Mesmo assim, era melhor do que nada. Imediatamente eu comecei
a jogar a luz em todas as direções daquele quarto grande. Fiquei atento procurando movimentos. E nada. Eu tremia violentamente, então sentei no chão tentando pensar no que fazer. A minha mente não estava conseguindo pensar direito. Honestamente, eu achei que ia morrer naquela caverna. E por um lapso de momento eu me perguntei se o B ia conseguir entender o que tinha acontecido comigo. Foi então que a ideia me atingiu como um raio. O telefone. A minha mente devia estar clareando em algum ponto, porque eu até me lembrei que eu trouxe um glow stick. Sem tirar meus olhos do quarto grande, eu tentei sentir meus bolsos e minha mochila, procurando o glow stick. Já que eu estava carregando o telefone e o vídeo dessa vez, a gente tinha removido algumas coisas da minha mochila, inclusive a minha luz reserva. Era isso, eu só tinha o glow stick. Eu peguei e abri. E só pelo som de quebrá-lo, eu consegui perceber que tinha algo de errado. Ele tinha amassado de alguma maneira dentro da mochila e agora era inútil. Eu só tirava meus olhos daquela sala grande para checar a passagem atrás de mim ocasionalmente. Eu consegui encontrar outro glow stick que sim funcionava. Era uma luz suave verde que criava uma atmosfera arrepiante nas paredes da caverna. Aquele stick mal tinha luz para ver a área toda, mas dava para ter uma pista do que tinha à frente. Ainda tateando minha mochila, eu encontrei um terceiro glow stick e abri. Tive certeza de que estava funcionando e então arremessei no quarto grande. O arremesso foi perfeito. Por um breve momento, aquela luz atravessou o quarto viajando no ar, e eu não vi nada além das paredes da caverna. A ausência de qualquer coisa não me tranquilizou do pânico. E lá no fim do quarto, eu vi a pedra redonda grande. A luz tinha batido nela e caiu atrás da pedra, parecendo desaparecer. Eu estava tremendo, mas pelo menos não vi nada. Mesmo assim, aquele barulho, usando o glow stick como fonte de luz e com os dedos tremendo, eu consegui plugar o telefone uma vez mais. Coloquei na minha orelha e não ouvi nada. Aqueles bips que geralmente tinha indicando conexão não estavam mais lá. Aterrorizado, eu puxei o telefone e inseri de novo. De novo, silêncio. Não tinha linha. O que podia ter acontecido? Eu tinha acabado de falar com o B e eu quase chorei de medo. A única coisa que eu podia fazer agora era voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Mas tinha algo lá. Eu fiz uma terceira tentativa de contactar o B, mas eu encontrei os mesmos resultados. Então tentei pensar em outro plano, mas eu só conseguia me concentrar na memória daquele som. No meu estado fragilizado, eu me encostei na parede, respirando como se tivesse acabado de terminar uma corrida. E nunca quebrando o contato com aquela câmara grande cheia de sombras. Meu ombro tocou a parede e eu senti uma forte pontada de dor me lembrando da colisão com o teto da caverna. Desespero, agonia e terror. Eu não posso dizer exatamente quanto tempo fiquei sentado lá, mas os meus pés começaram a formigar e meus joelhos estavam doloridos. A pior era a dor nas minhas costas, que estava indo cada vez mais para baixo, assim como meu pescoço. Eu resolvi então que era hora de tentar sair daquela passagem maligna. Eu sabia que se eu demorasse demais, ia acabar perdendo a minha única fontezinha de luz. Então eu tentei levantar, mas eu não tinha força. Eu cambaleei devagar para perto da câmara grande, arrastando minha mochila comigo. Usando as paredes da caverna para me apoiar, eu quase consegui ficar de pé, mas não consegui permanecer porque estava doendo muito minhas costas. Ainda respirando rápido, eu lentamente procedi pela câmara grande, enquanto ia enrolando o fio do telefone. Meus olhos sempre encarando à frente, procurando por qualquer sinal de movimento. A cada passo, a minha luzinha evocava sombras nas paredes, que me deixavam ocupado olhando para cada uma delas. Meus olhos começaram a queimar e eu percebi que não estava piscando muito. Mas por quanto tempo? Há quanto tempo eu estava assim? O único som que eu conseguia escutar eram meus pés sobre as pedrinhas quebradas no chão e um chiado na minha respiração. Conforme eu fui enrolando a corda, a cada volta eu me sentia mais perto do final da tumba, mais perto do B, mais perto da salvação. Aquela pequena incursão à câmara grande pareceu uma eternidade. E enquanto eu passei por ele, aquele desenho na parede pareceu brilhar, como se me oferecesse um tipo de aviso. Eu não sabia exatamente o que aquele desenho representava, mas tudo sobre aquela caverna parecia me aprisionar de medo. Quase no final do cômodo eu encontrei a pedra redonda, ainda banhada por uma luz suave. Algo parecia diferente sobre ela, mas à primeira vista eu não podia dizer o que era. E quando passei por ela, finalmente entendi. Ela se moveu! Aquilo foi o som que eu escutei, a pedra sendo arrastada.
Novamente o horror se instalou no meu corpo. E eu percebi o quanto eu estava perto de alguma coisa. Eu não tinha escolha senão continuar. Mesmo assim, não era fácil. Eu segurei o glow stick com a mão tremendo à minha frente e fui checar a lateral da pedra. Foi aí que eu percebi porque eu não estava conseguindo contactar o B. Ela tinha se movido para cima do fio do telefone. Eu dei uma boa puxada e ele arrebentou. Minha única esperança de contactar o mundo exterior tinha acabado de se quebrar junto com aquele fio. Eu nunca me senti tão sozinho e indefeso. Enterrado dentro da terra. Profundamente enterrado. Eu tinha voluntariamente descido para minha própria tumba, num caixão de pedra sólida. O telefone agora era inútil, então eu deixei ele ali mesmo. Meus olhos se fixaram na pedra redonda, e eu continuei andando. Minha respiração estava rápida, minha garganta seca e minha boca parecia toda empoeirada. E cada sonzinho crocante das pedras embaixo do meu pé fazia o meu coração quase parar. Não via nenhum movimento com aquela luz verde do meu stick. Parei perto da pedra redonda e olhei por cima dela. Não havia nada, então eu passei por ela rapidamente. Quando cheguei ao outro lado, eu me encolhi de terror pelo que eu vi. Do outro lado tinha uma passagem bem perto do chão. Bem perto da entrada para aquela sala, próximo ao chão, tinha um buraco. Uma outra passagem que não tinha sido revelada porque a pedra estava cobrindo ela, mas agora estava exposta. E a pedra não podia ter se movido sozinha. Eu fui me afastando daquele buraco e acabei colidindo com a parede oposta, o que fez as minhas costas doerem ainda mais com potência total. Eu encarei aquela nova passagem descoberta. Ela tinha uma descida de um ângulo de uns 45 graus e continuava reto até onde eu podia ver. E ali pra frente eu podia ver o glow stick que eu tinha arremessado. Graças a essa iluminação eu podia ver que as paredes eram bem suaves, assim como o chão, que era bem diferente do resto de toda a caverna. Seria uma passagem bem fácil de explorar, se eu tivesse vontade de fazer isso. Agora eu só queria sair da caverna e ir para a luz do dia. Eu lentamente fui me afastando do buraco e indo na direção da saída. Nunca tirei meus olhos daquele abismo. Eu quase tropecei no fio do telefone, então me virei para sair desse covil diabólico. Agora, a minha mini lanterna no capacete estava praticamente morta, me deixando apenas com o glow stick. Eu queria correr pela tumba de Floyd. Quando eu me afastei daquela pedra grande e do buraco, eu senti uma sobrecarga de pânico que preencheu a minha alma. Eu me senti como se tivesse uma legião de demônios atrás de mim, pronta para atacar. E que minha única salvação estava ali na escuridão. O próprio Lúcifer estava atrás de mim, tentando me manter afastado da segurança. Eu percebi que estava me movendo rápido demais. Mas o meu único pensamento era chegar no fim o mais rápido possível. Eu passei pela formação de cristais e mal pude presenciar a beleza que ela era, com aquela luzinha verde. E toda vez que eu me abaixava para evitar algum obstáculo, minhas costas gritavam de dor me lembrando daquele ferimento. Quando eu cheguei no ponto da passagem onde eu precisava engatinhar, eu me joguei no chão com tudo e senti um choque nas mãos com a batida no chão, que simultaneamente desceu pelos meus braços. E pela primeira vez que aquele pesadelo começou, eu deixei um grito escapar. Eu me encolhi todo e fiquei deitado ali nas pedras por um momento, manifestando novos níveis de dor a cada respirada. Eu choraminguei de medo e dor e tentei escutar se tinha algum barulho ainda na caverna. Eu podia ouvir um pulsar silencioso na minha cabeça. Eu sabia que o B ainda não podia me ouvir, mas eu estava cada vez mais perto. Eu me forcei a me mover, puxando meu corpo para cima, para conseguir me colocar de joelhos de novo e prosseguir pela caverna. Eu ainda segurava o glow stick numa mão, mas parei de checar minhas costas com tanta frequência. Agora meu foco era me mover para frente. Eu tinha chegado a um ponto onde o B podia me ouvir, mas eu não fiz barulho algum. Eu não queria parar para conversar. Finalmente, eu cheguei à última parte da caverna antes do aperto. Quando eu estava engatinhando para o início da tumba, eu decidi chamar pelo B. Ele respondeu. E eu gritei para ele começar a preparar as coisas para ir embora. Ele perguntou se eu estava bem, já que ele não me ouviu mais telefonar. Eu disse a ele que não, e para preparar todas as coisas. Quando cheguei até a corda, eu tirei meu capacete e enfiei as coisas na mochila. Foi pela primeira vez que eu percebi que eu tinha esquecido a câmera. Mas isso foi um pensamento muito rápido. Eu me importava tanto com a câmera agora quanto um passageiro do Titanic se importa com capas ou chapéus. Eu amarrei minhas coisas na corda e falei para ele puxar. E disse de novo para ele começar a subida assim que puxasse todas as coisas. Ele me perguntou por quê e eu gritei que tinha alguma coisa na caverna com a gente. Minhas costas doíam cada vez mais conforme me mexia.
Mas isso não importava tanto agora. Eu precisava passar pela tumba o mais rápido possível. E os ferimentos já não importavam. Quando eu comecei a passar pelo aperto, eu senti que o vento daquela passagem cessou. E o cheiro mais nauseante que já senti na minha vida perfurou meu nariz. Era profundo, podre, rançoso, pútrido, morte. Eu tentei puxar minha camiseta pra cima do nariz pra me proteger daquele cheiro que era forte demais. Mas em algum ponto o B também sentiu e gritou: "O que é isso?" Eu gritei pra ele se apressar. Eu disse pra ele que ia começar a passar e respirei fundo pela minha camiseta. Os gritos dele começaram a intensificar o meu medo e pânico, e eu não precisava de ajuda com isso. Agora ele podia sentir o meu senso de urgência de sair daquele lugar. E enquanto eu estava passando pelo aperto, eu gritei para ele começar a subir, que eu ia conseguir alcançá-lo quando passasse. Ele disse que ia, então colocou um glow stick dentro da passagem para mim e começou a escalar para cima. Eu nem pensei sobre o quanto era apertado. Cada centímetro daquele aperto significava mais inúmeros arranhões pelo meu corpo, mas eu mal notei isso. Minhas costas estavam quase paralisadas de dor. E novamente eu senti como se fosse vomitar por causa daquele odor invadindo minhas narinas, sendo levado pela brisa. Quando estava na metade da passagem de Floyd, eu dei uma boa respirada para melhorar meu fôlego. Eu estava chegando próximo da exaustão e a minha respiração estava muito alta. Conseguia sentir o topo da passagem com as minhas bochechas e o chão parecia vidro quebrado. E uma vez mais eu escutei aquele som de arranhar vindo das profundezas da caverna. Continuou por alguns segundos e então silêncio. Eu deixei sair um choro muito alto que acabou me assustando. Eu não estava mais consciente dos meus barulhos nem do volume deles. Aquele choro foi uma resposta inconsciente do medo que eu estava sentindo no meu corpo todo. Em pânico, eu comecei a me apertar pela passagem. Agarrei a corda e puxei com toda a minha força. E quando meus ombros chegaram à passagem, eu fiquei preso. Eu cavei meus pés no chão de pedra e tentei me mexer o máximo que podia para passar por aquela passagem. Eu virei meu corpo um pouquinho e tentei mais um pouco. Dessa vez eu consegui sucesso puxando a minha parte superior pela passagem. Normalmente eu teria muito cuidado agora para terminar, já que tinha uma depressão perto do buraco. Mas dessa vez eu só dei um impulso com as minhas pernas e puxei com os braços e ploft. Eu caí para fora da tumba, batendo meus ombros. Eu tentei rolar para suavizar o impacto, mas eu não consegui. Só aguentei mais essa. Eu fiquei de joelhos mais uma vez e lentamente levantei para ficar de pé. Aquele cheiro era bem menos intenso desse lado da passagem. Eu catei o glow stick e usei para encontrar meu capacete. Comecei a ir em direção da teia de cordas que usávamos para subir, enquanto ajustava o capacete. Quando eu fui alcançar a corda pela primeira vez, de novo eu me recolhi em terror. Com o brilho do glow stick agora eu conseguia ver o quanto meu braço estava completamente ferido, cheio de cortes e arranhões. E todo vermelho. Os arranhões, por sorte, não eram profundos. Eles não jorravam vermelho, só escorriam. Por um breve momento eu parei e notei o silêncio na caverna. Nenhum som, nada vindo da passagem. Novamente eu me senti sozinho, e isso me deu motivação para continuar. Eu comecei a escalada para o primeiro ponto onde a gente passava as coisas para baixo, e isso se provou bem difícil na minha condição, tendo o glow stick como única fonte de luz, mas quando cheguei lá eu consegui encontrar o B, e estava impressionado com a velocidade que ele fez tudo isso. Eu estava bem ferido. A cada passo eu sentia uma rajada de dor passando pelas minhas costas e pescoço. Meus braços estavam em cacos e meus ombros tinham um belo corte neles. E eu acredito que se eu não tivesse tão aterrorizado, eu não teria tido energia para sair de lá. Eu estava rodando em pura adrenalina e infelizmente essa adrenalina ia acabar em alguma hora. Quanto ao B, ele não fez barulho nenhum, mas estava se movendo muito rápido. Era isso que eu conseguia ouvir. Ele se mexendo rapidamente e respirando muito profundo. Eu tentei chamar ele e a sua reação foi bem assustada ao ver o meu estado. Ele estava tão tenso quanto eu. Me disse para pegar a corda e começar a subir logo. Nós dois sabíamos que era perigoso dividir a mesma corda. E nós normalmente não faríamos isso. Mas dessa vez era diferente. Eu fiquei de pé e olhei para onde a corda desaparecia na escuridão acima de mim. Ela dançava ao redor de B enquanto ele escapava para a segurança. Logo ele ficou fora de vista, mas eu sabia que ainda estava perto. Aquela corda era o meu cordão umbilical para o lado exterior, a minha luz, a minha segurança. E atrás de mim, só a escuridão, o medo e o desconhecido. Eu prendi o glow stick no meu capacete e comecei a colocar o meu harness.
Esperei até o B chegar um pouquinho mais alto para começar a puxar. Foi então que houve mais um som lá de dentro da caverna. Eu esperei o B chegar um pouco mais lá em cima e então puxei a corda. Eu decidi não enrolar ela no meu braço, já que ele estava todo fodido. Eu só fui puxando um pouco dele e fazendo uma pilha no chão perto de mim. Em dado momento a corda ficou presa, mas nem ferrando que eu ia voltar lá para puxá-la. Eu decidi só esquecer a corda e usar minha harness para sair da caverna. Eu vesti ela rapidamente, mas antes de terminar de me preparar eu escutei um barulho estranho vindo dos meus pés. Meu pulso acelerou. Eu olhei para baixo e toda aquela folga de corda que eu tinha puxado simplesmente desapareceu na escuridão. Alguma coisa estava puxando as cordas de volta para a caverna. Eu desisti da harness e decidi subir só com a corda. Por sorte, eu ainda tinha uma ferramenta para conseguir subir. Um ascender. Naquela hora eu não estava pensando mais direito, então eu só comecei a escalar para cima, sem nem me prender direito com a corda de segurança. Eu já tinha escalado antes sem um ascender, mas eu nunca tinha escalado antes sem uma corda de segurança. Eu estava subindo o mais rápido que podia, chocando o meu corpo contra a subida. Eu estava quase num estado de pânico novamente. Isso resultou em vários roxos e arranhões e buracos no meu braço e pernas. Enquanto subia, eu gritei pro B que alguma coisa estava puxando a corda lá embaixo, e ele gritou me dizendo para ir mais rápido. Por sorte, eu nem escorreguei e nem caí no buraco. Se eu fizesse isso, eu ia me bater contra as paredes algumas vezes antes de cair no chão completamente. Seria fatal. E sem todo aquele equipamento de segurança de subida, eu consegui bem mais rápido do que imaginei. Eu já podia ver raios de luz acima da minha cabeça. Eles vinham da entrada da caverna. Isso me disse exatamente onde eu estava. Eu achei que o B estava em outro ponto de descanso da descida, e disse a ele para continuar. Eu só ia levar mais alguns minutos para chegar nele. E cada segundo parecia uma tortura, porque eu tinha que esperar que ele chegasse lá em cima. Eu observei a corda por onde eu tinha acabado de subir. Eu esperava ver alguma criatura das profundezas subindo para fora da terra para me fazer virar lanche. Mas a corda só se movia ao redor no ritmo de subida do B. Não parecia ter tensão alguma nela. Eu fiquei lá esperando por ele, assistindo a corda, procurando por sinais de alguma coisa bizarra. Eu não sabia quanto mais estresse meu coração ia aguentar. Não podia estar mais tenso. Eu tentei relaxar um pouco, para ter certeza de que eu pensaria racionalmente, mas o meu pobre cérebro já estava em sobrecarga sensorial. Quando o B chegou lá em cima, na última escalada, eu finalmente resolvi usar meu ascender para me tirar dali. Foi quando eu percebi que a corda começou a ficar tensa lá embaixo. Eu podia sentir ela tensionando. E era uma tensão bem uniforme, não era como se alguém estivesse subindo. De qualquer maneira, eu queria sair dali o mais rápido possível. Eu me clipei na corda e continuei apressado. Quando chegamos na entrada da caverna, na luz do dia, o B estava quase no ponto de ancoragem. Eu queria tanto sair dali que eu quase cogitei nem me prender à corda. Escalada livre. Mas eu conseguia ver que o B estava quase lá, então eu só me clipei ali e esperei um pouquinho. Eu estava sentindo que logo ia colapsar de exaustão e daí eu não ia mais conseguir. Mas eu consegui me recuperar um pouquinho, pelo menos para terminar aquela última escalada. Enquanto subia, eu conseguia sentir a tensão se manifestando na corda de novo. Eu rezei para que a corda não rasgasse enquanto eu estivesse preso nela. E no segundo em que eu cheguei ao topo, eu me soltei de tudo. Eu podia ver que o B ainda estava ajoelhado perto da árvore. Então eu só me debrucei sobre ele e colapsei. Pela primeira vez que eu tinha saído da tumba, a gente conseguiu se ver. E se encarou. Eu sabia que eu estava bem mal, mas eu não sabia que o B também estava mal pra cá. Ele tinha muitos cortes também e arranhões em toda a parte exposta do seu corpo. Ele estava com a pele muito pálida, muito branco, com a boca e os olhos arregalados. Ele estava respirando muito pesado, quase hiperventilando. Mas o nosso choque com a aparência do outro foi quebrado quando escutamos a corda puxando na árvore. B ainda estava preso a ela, então eu congelei no lugar. Eu fiquei de novo sobrecarregado de terror. Rapidamente o B pegou uma faca no bolso e tentou se soltar da corda. É incrível como o estado mental de uma pessoa altera sua percepção de tempo. Eu sabia que tinha levado uns 4 ou 5 segundos para ele cortar a corda, mas pareceu mais de 1 hora. Quando foi cortado, um nozinho caiu no chão e a gente pôde ver a corda caindo lá para baixo, numa velocidade tão rápida que fez até um ruído. Assim que o B ficou livre, ele também soltou um grito. Derrubou sua faca no chão e caiu para trás. Eu levantei e fui até o carro. Eu notei que o B ainda estava lá deitado, com os olhos arregalados, encarando a corda no ponto em que desapareceu. Eu chamei por ele e ele pareceu sair do transe. Ele se levantou e correu para se distanciar da árvore, da caverna e daquele pesadelo. Nenhum de nós disse nenhuma palavra a caminho de casa. Agora já se passaram 4 dias daquela viagem. Eu levei 4 dias e várias tentativas para conseguir escrever essa parte do diário. Toda vez que eu tentava escrever, eu me lembrava daquele pesadelo, daqueles terríveis sentimentos, e não conseguia mais. Mas eu me senti
compelido a continuar para documentar o inacreditável, enquanto os detalhes ainda estavam na minha mente. Eu ainda podia sentir a dor e aquele cheiro terrível. Ainda experienciava aquele terror. Até agora, quando transcrevo esse diário digitando, o que tá levando horas, eu gostaria de ter escrito mais, mas isso vai ter que esperar. Mesmo tendo se passado dias daquele evento, eu ainda não consegui relaxar. Mal consigo me concentrar. Isso é tudo por hora. 19/5/2001. Já se passaram 3 semanas da nossa última visita à caverna. Eu queria fazer alguns updates sobre a minha condição, os meus planos e os eventos da semana passada. Eu peço desculpa por não ter retornado nenhuma ligação, mas eu tô recebendo todas as mensagens, tá? Eu só não sinto vontade de ligar de volta. Steve e Mark, obrigado pelas suas palavras de encorajamento que vocês deixaram na minha secretária eletrônica. Eu sei que vocês dois estão sinceramente preocupados. Vocês são amigos muito bons. Mark, eu sei que você passou aqui em casa algumas vezes. E me desculpa por não atender a porta. Já ajudou muito saber que você passou por aqui. Quanto à minha irmã, eu posso ouvir a preocupação na sua voz. Eu tô bem. Não se preocupa comigo, tá? Só cuida bem dos meus sobrinhos e sobrinhas. Muita coisa aconteceu nas últimas 3 semanas e eu vou fazer o meu melhor pra cobrir tudo aqui. Eu fiquei tão chocado com a experiência que eu não pude fazer nada por um bom tempo. Só ficar sentado e pensando no que aconteceu. Agora eu tô numa licença médica do trabalho. Eu tentei ir pro trabalho várias vezes, até o meu chefe me liberar. Eu não consegui me concentrar e tava com uma cara horrível. Eu até fui ao médico, mas não pude contar pra ele qual foi a minha experiência. Eu só falei que tava com muito estresse. Ele me recomendou descansar e me deu uma prescrição de alguns remédios pra relaxar. Drogas do bem. Quando eu saí da caverna, eu estava praticamente em estado de choque. Eu não conseguia pensar claramente e estava com dificuldade de tentar entender o que aconteceu. Eu não comia e nem dormia. E eu me sinto grato de pelo menos ter conseguido escrever, enquanto ainda estava com tudo fresco na cabeça. Eu acho que fiz um bom trabalho documentando tudo. Não mudaria nada do que eu escrevi, mesmo que tenha levado uns 3 dias. Quando terminei, eu me senti melhor. Eu acho que é meio terapêutico, mas infelizmente não ajudou por muito tempo. Na verdade, depois disso as coisas ficaram bem piores. Bey e eu nos separamos depois dessa última viagem. Eu não vi mais ele até ontem. Eu não tentei contactar ele, ele não tentou falar comigo. Nenhum de nós contactou o Joe. Ele só tinha me deixado em casa e a gente passou os próximos dias. E eu passei os próximos dias sozinho, sem conseguir encontrar nada que tirasse a minha mente daquele turbilhão. Foi quando eu fiquei determinado a escrever as coisas. Como eu mencionei, isso ajudou a limpar um pouco a minha cabeça e eu me senti um pouco mais calmo, mas não durou. Um dia depois de ter sido mandado para casa do trabalho, eu senti a minha ansiedade se enterrando para dentro da minha alma. Eu estava deprimido e confuso e não tinha ninguém com quem eu pudesse contar. Eu estava recebendo todo tipo de ligação de pessoas e amigos, mas eu só deixava cair na secretária eletrônica. Eu até mudei a mensagem da secretária para avisar todo mundo que eu estava bem. E continuei naquele estado miserável, comendo e dormindo quando eu conseguia. E uma semana depois, as coisas começaram a ficar estranhas. Inicialmente, eu estava ouvindo barulhos na casa, sem explicação, sabe? Passos, barulhos abafados, portas rangendo. Sabe, barulho típico de filme de terror. Só que eles não eram distintos exatamente. Eu não tinha nem certeza se estava ouvindo ou não. Eu ia estar, comendo ou tomando banho e ia achar que ouvia alguma coisa. Mas o som não repetia pra eu ter certeza. Se não fosse frequente, eu nem teria percebido o padrão. E eu tava assustado. Me sentia preso numa teia, sentindo ansiedade, tensão, e daí vieram as alucinações. E comecei a ver coisas, assim como comecei a ouvir coisas. Quando me virava, nada. Eu tive que começar a dormir com as luzes acesas, mas agora eu só mantenho todas as luzes acesas do amanhecer ao entardecer. E quando começou a ficar muito frequente, eu comprei uma arma. E eu comprei de um anúncio para não precisar conseguir a permissão de porte. Quando eu fui pro médico, eu não mencionei esses detalhes, só falei para ele que não conseguia relaxar e saí de lá com as receitas. Felizmente, os meus ferimentos se curaram bem rápido. As minhas costas ainda doem, mas os remédios tomam conta disso. Quando eu tô medicado, eu sou ótimo. Mas eu não quero ficar chapado pro resto da vida. Então eu só tomo uma quando o dia tá muito difícil de tancar. Mas infelizmente, com as coisas piorando, eu tive que aumentar a frequência da medicação. Os flashes de canto de olho continuaram, e eu comecei a ver formatos e sombras, geralmente do lado de fora da janela e à noite. Eu não conseguia descrever nada sólido. Eu não conseguia diferenciar nada sólido
Era difícil dizer o que eu estava vendo, então eu comecei a manter minhas janelas e persianas sempre fechadas, para remover a possibilidade de ver alguma coisa. Fazer isso me ajudou nesse aspecto, mas a minha vida ainda estava uma bagunça. Minha rotina era bem mecânica e vazia. Eu dormia por longos períodos, basicamente de exaustão, daí eu limpava e comia alguma coisa. Comecei a perder muito peso e tentava comer tudo que podia quando dava. Então eu fazia algum exercício e dormia de novo bastante. Eu só saí de casa poucas vezes nas últimas 2 semanas, para ir pro mercado, pro médico e comprar uma arma. Não estava assistindo TV porque não conseguia me concentrar. Então comecei a passar muito tempo na internet, fazendo pesquisas sobre cavernas e mitos. A única coisa que eu consegui encontrar sobre folclore de cavernas é sobre o Rodá. Rodá supostamente é uma criatura que perambula pelas cavernas. Depois disso vieram os pesadelos, extremamente lúcidos, sem nenhum tema específico ou evento recorrente. Eram só aterrorizantes. Às vezes, eu estava em casa e alguém aparecia tentando me pegar, mas eu não podia correr porque não tinha pernas. Eu acordei em pânico, eu comecei a me forçar a ficar acordado, até que a exaustão me forçasse à terra dos sonhos. Era uma rotina brutal e continuou por mais alguns dias, até chegar ao clímax, no 6º dia, ontem. Meus sonhos pareciam tão reais que eu já não sabia mais dizer se estava acordado ou dormindo. Eu estava derrubado, realmente drenado de energia e espírito. Eu estava indo da sala para o quarto numa tardezinha, quando olhei para o corredor e vi uma figura escura indo para o final. Eu achei que fosse um ladrão e comecei a voltar lentamente. Aquilo não se moveu. Quando eu estava voltando, as luzes piscaram. Todos os meus músculos ficaram extremamente tensos e eu parei e encarei a figura. Foi aí que o telefone tocou e me assustou pra cacete. Eu me virei e olhei pro corredor de novo. Não tinha nada. Peguei as chaves e saí de casa. Eu senti vontade de dirigir. Sentia meu coração pulsando nas têmporas. Eu queria ir pro mirante da cidade para ver as luzes. Não sabia direito por que queria ir pra lá, mas eu tinha que ir pra lá. Quanto mais perto eu chegava, mais parecia um sentimento urgente. E quando cheguei em um certo ponto, eu vi algo que me espantou. Mas então me deixou mais relaxado do que eu nunca estive. Por muito tempo. O Joe tava lá. Tava no carro, encarando as luzes. A gente se entreolhou. Eu pude ver que ele tava cansado. Pelo rosto abatido, ele tinha passado poucas e boas também. Eu pude ver pelo olhar dele que nós tínhamos dividido a mesma terrível experiência. Nossa conversa foi bem breve. Você voltou lá? Ele perguntou, mesmo sabendo a resposta. Sim, a gente tem que voltar. Amanhã pode ser? Eu perguntei. À tarde. Ele voltou pro carro dele e eu voltei pro meu. Eu nem queria falar com ele sobre a experiência. Obviamente, ele também não queria saber a minha. Eu fui dirigindo pra casa do B. Quando o B atendeu a porta, ele tava de boa. Parecia até feliz. Só bastou olhar pra mim que ele mudou. Nossa conversa foi bem sucinta também. Eu encontrei o Joe e a gente tá pensando em voltar pra lá amanhã à tarde. O B ficou muito sério. Ele balançou a cabeça. Eu perguntei se podia passar a noite na casa dele. E ele rapidamente me colocou lá pra dentro. Eu não notei até muito tarde, mas todas as luzes na casa dele estavam acesas. Eu tomei banho, tomei uns remédios e consegui dormir decentemente pela primeira vez em muito tempo. Acordei bem cedinho, fui pra casa me preparar pra viagem. Eu suspeito que quando vocês tiverem lido isso aqui, eu já vou ter voltado pra casa e vou ter uma boa história pra contar. Prometo que se você não teve notícia até agora, login você vai ter. Agora são 10 da manhã, sábado, dia 19. Daqui 2 horas a gente vai pra caverna. Me preparar pra essa viagem vai ser como nunca antes. Pela primeira vez eu vou levar uma arma, e uma faca, e um kit de primeiros socorros. Muita comida, água e uma câmera. Também vou levar várias fontes de luz e papel e caneta. Vou ter que levar toda a minha corda, já que o B perdeu a dele na caverna. Essa é a primeira vez em 3 semanas que eu penso no nome Tumba de Floyd. Isso me deixou arrepiado enquanto eu tô escrevendo. Tem muitas coisas que eu espero conseguir nesse dia. Muitas respostas que eu espero encontrar naquela pequena passagem antes escondida. Refletir sobre os eventos me deixam meio brisado. E se foi tudo um pesadelo? Mas infelizmente eu tô bem acordado. E faltam só algumas horas pra eu ter que encarar novamente o pesadelo. O sentimento de ter alguém comigo na passagem não alivia mais o meu medo. Eu quase rio pensando na minha infantilidade. Quem vai entrar na tumba primeiro? Quem vai guiar o caminho na escuridão? Quem vai decidir
quando voltar? São muitas questões na minha cabeça. E o que aconteceu com a câmera que eu deixei pra trás? Ela deveria conseguir gravar em completa escuridão. E eu deixei a coisa ligada. Então talvez tenha alguma coisa na fita. E se a câmera não estiver mais lá? E se ela foi destruída? É difícil botar um nome na minha motivação, mas eu acho que é encerramento. Eu preciso descobrir tudo sobre aquela caverna. E o principal, acredite ou não, é encontrar o fim da caverna. Era tudo que eu queria. Se eu conseguir encontrar o fim da passagem, escondido por aquela pedra, eu vou me contentar e nunca mais ter que voltar para aquela caverna. Nunca mais. Pode ser que não pareça natural ficar se espremendo por passagens apertadas, ou escalar penhascos, ou pular de um avião para sair planando pro chão. Mas a gente faz essas coisas pela nossa fome de aventura. É um desejo subconsciente de conquistar o nosso pequeno Everest. Como o B gosta de falar, explorar cavernas é pra gente modesta. É verdade. Em qualquer cantinho desse país tem uma caverna esperando para ser explorada. Até mesmo uma caverna que é bem conhecida pelo público pode ser uma boa aventura para alguém que nunca esteve lá. Uma coisa nova, uma coisa para superar. Muitos de vocês não devem concordar com a minha decisão de voltar para a caverna. Eu sei disso pelas mensagens que tenho recebido, mas eu temo que não tenho escolha. Se eu quiser dormir de novo alguma vez na vida, eu vou ter que voltar. Se eu quiser andar pela minha própria casa em paz, eu vou ter que voltar. Eu não sinto mais que eu tenho uma escolha. Eu preciso voltar. Para minha família e amigos que estão lendo isso, fiquem em paz. Eu vou conquistar aquela caverna e vou voltar com updates pro meu site imediatamente. Eu vou incluir qualquer foto que eu consiga da caverna hoje, tá? E se você vier pra minha casa, eu vou te mostrar o vídeo que eu consegui fazer. Eu espero estar em casa hoje à noite, ou no máximo amanhã. É tudo que eu tenho por hora. Eu volto já já com muitas respostas. Com amor, Ted. Acabou, gente. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô muito fodido das ideias. Vocês não sabem, mas é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Esse vídeo muito, muito longo é a terceira vez que eu leio essa história. E quando eu for gravar a tela de fundo hoje mais tarde, vai ser a terceira vez que eu tô gravando a tela de fundo, porque as duas últimas gravações de áudio e de vídeo não funcionaram. Enfim, vamos ao veredito da história. Olha, essa creepypasta ela é muito bem escrita, mas ela também é muito enrolada. Ted do céu, eu não quero saber quantas curvas a caverna tem, ou quantos metros a caverna tem, ou o diâmetro da porra da passagem. Mas isso sou eu, né? Eu sou uma pessoa bem anti-dados de métrica. Tem uma hora que o Ted fala que talvez seja não natural espaços apertados e que talvez o pessoal ache ele maluco por gostar de se espremer em espaços apertados. Mas eu devo dizer que eu estranhamente sou ao contrário. Eu tenho o oposto de claustrofobia, eu tenho claustrofilia, se isso existe. Eu gosto de estar num espaço bem minúsculo, apertado, porque eu me sinto seguro. E isso realmente é antinatural. Ninguém gosta de ficar encurralado. Mas eu pensei em dividir isso com vocês, porque vai que alguém também gosta. Bom, a experiência mais próxima que eu tive do TED foi quando eu precisei instalar um elevado para minha gata Gigi poder comer em paz. Eu tive que fazer ele perto do chão, porque ela já é uma gata velha e ela não pode pular muito alto. Então eu tive que ficar deitado no chão, tipo de ombro no chão, com a furadeira na mão para fazer 6 parafusos, né? E eu acho que isso é o mais próximo que eu tenho da experiência do TED. Eu nunca entrei numa caverna na vida. Eu não sou um cara muito explorador e nem gosto de ficar fora de casa, no ar livre. Mas é realmente uma posição bem desconfortável de trabalhar. E você fica tentando sentar de cócoras ou deitar e é sempre desconfortável. E a parafusadora, né, a furadeira, ela tem um tremeliques assim, e você tem que forçar ela para conseguir fazer o buraco reto e pensar nisso de fazer o buraco reto e tal. Então é um bagulho meio estressante mesmo. Imagina fazer isso por dias e horas. Tudo isso pra porra do B nem poder passar, mano. Agora eu vou falar com os LGBTs do público. Eu devo dizer que eu shippei muito o B com o Ted. Eu não sei porquê, mas sei lá, pra mim eles são fofos juntos.
Eles têm um tipo de pacto silencioso que só uma amizade muito profunda, ou um romance, ou uma parceria. E eu também devo dizer que eu seria completo oposto do Ted. Se eu tivesse uma experiência muito traumática, tipo essa, eu ia ter que contar para todo mundo em máximo detalhe. E é por isso que meus vídeos são tão longos. Bom, voltando pro texto, como eu disse, gostei muito do ritmo de leitura, mas achei ele muito enrolado pela precisão de detalhes técnicos, o que eu acredito que eu apreciaria em outro contexto. Eu só realmente não sei muito sobre escalada. Eu gostei muito desse final, mesmo que ele seja assim vazio, eu senti que dá uma adrenalina pensar o que pode ter acontecido, sabe? Eu acho que a minha parte favorita é quando o Ted passa pra dentro pela primeira vez e ele tem que descrever o que ele tá vendo lá, e essa coisa do hieróglifo que eu não entendi muito bem pra que serve, do que é. E eu esperava que o Ted fosse relatar, tipo, nossa, com esse hieróglifo eu percebi que eu não fui o primeiro humano a estar aqui. Isso meio que tirou minha brisa. Mas esse momento nunca acontece, eu achei que ia ter isso. Enfim, eu também acho que o texto dá voltas às vezes. Tipo, ele fala que, quando eu saí, tal coisa, tal coisa. Depois ele começa a relatar do ponto que ele parou até ele sair. Isso me deixa meio confuso no texto, meio perdido. Mas enfim, é uma decisão estilística. Eu gosto dos personagens. Gosto de imaginar eles no carro, em silêncio, voltando pra casa depois desse bagulho. Tipo, dividindo o trauma bonding sem falar uma palavra. Essa creepypasta é bem legal e daria um bom filme, eu acho. Mas enfim, obrigado por assistirem. A inscrição pra feirinha digital acabou, tá? Acabou, era até dia 20. Eu até aceitei uns atrasados do Enem aí. E eu tô montando um corpo de jurados pra me ajudar a decidir. E vai ter a votação dos membros, então membros fiquem atentos ao canal da comunidade, que assim que eu fizer um mega vídeo lendo todas as creepypastas, eu vou postar o link para votação. Se você quiser apoiar o canal, você pode deixar dinheirinho no meu tipo aí, ou dinheirinho no Valeu Demais. É uma gratificação bem simples. Você fez um bom trabalho, você ganha um bônus. Mas se você não tiver como pagar, você pode gastar bem menos e entrar no clube de membros, onde você tem acesso a muito conteúdo e as lives de sábado ou sexta. E também a oportunidade de participar do concurso indiretamente, podendo ver o meu vídeo lendo todas as creepypastas e também participar da votação. Se você quiser ajudar sem gastar nenhum centavo, você pode só comentar, compartilhar, hypar e tudo mais. Se você quiser gastar dinheiro, mas receber algo em troca, você pode apoiar o canal pedindo uma commission no meu Instagram. Faz tempo que eu não recebo pedido, hein? Vocês me odeiam? É onde eu vou fazer um desenho que você quiser por um precinho bem justo. Enfim, eu espero que vocês estejam gostando do especial de Halloween. Eu tenho mais um especial planejado, que vai ser um vídeo batalha de creepypastas. E eu meio que dropei a ideia de fazer a parte 2 da Candyman, porque eu fiz a parte 2 de Dollhouse. E esperem, porque ainda esse ano eu vou reescrever toda a Dollhouse. Se você quiser me ajudar a financiar esse projeto, você pode doar acima de R$30 no meu tipo aí, pelo QR Code, e receber o texto antes do vídeo. Bom, é isso por hoje, muito obrigado. Vê se tá inscrito no canal, vê se tá com o sino ligado aí. Me segue nas outras redes, principalmente no meu Instagram, tô postando muito mais lá. No TikTok também tem uns vídeos diferentes. É isso, se você ficou até o final, comenta REC nos comentários. REC. Obrigado, tchau. Um abraço do seu irmão digital.